carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6 horas mais 4 minutos. Claudinei Cossi.
6 horas mais 5 minutos agora em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva com você. A gente com você, você com a gente, juntos e misturados. A bola rola, Campeonato Paulista, jogo atrasado da 10ª rodada, às 7 da noite, no estádio Dr. Ademar Pereira de Barros, Fonte Luminosa, em Araraquara, tem Ferroviária e Santos. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Este jogo que diz respeito e interessa muito para a Associação Atlética Ponte Preta, para saber o que é que a Macaca vai querer no próximo sábado, quando termina esta fase contra o Ituano, no estádio Moisés Lucarelli. Ferroviária e Santos, jogo importante. O que é que você pensa, torcedor da Macaca? Nós aqui achamos que uma vitória do Peixe seria muito interessante para a Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai discorrer sobre esse assunto. Quarta-feira, 16 de março de 2022, 10ª rodada, jogo atrasado. Ferroviária e Santos, às 7 da noite na Fonte Luminosa, num trabalho especial aqui da equipe do Futebol Interior para você. Você vai curtir todas as emoções com a narração de Carlos Corsato e as reportagens de Anderson Grigoletto. Eu estarei por aqui dando uns pitacos aí no comentário e também trazendo o placar ao vivo do Futebol Interior. Futebol Interior. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques, o nosso samurai. A coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Claudinei Corse, desde já agradeço o carinho da sua audiência e desejo a você, torcedor de futebol, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. 6 horas mais 7 minutos, a partir de agora, girando as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva, trazendo os primeiros e principais destaques aqui na nossa jornada esportiva. E o primeiro destaque da dona da casa, da dona da Fonte Luminosa, a Ferrinha, a Ferroviária. Diz aí o destaque da Ferroviária. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Anderson Grigoletto. Anderson Grigoletto. Uma ótima noite, Ney, uma ótima noite pro Carlos, Felipe e a você, amigo, que vai curtir essa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A Ferroviária, que tem 10 pontos e não vence dentro da Fonte Luminosa há 4 jogos, 3 pelo Paulistão e 1 pela Copa do Brasil. A última vitória em seus domínios foi no dia 29 de janeiro, 1-0 sobre o Água Santa. Se vencer nesta partida, afasta de vez as chances de ser alcançada pela Ponte Preta, que tem 8. Então, estará livre do rebaixamento, Ney. Legal, tá aí o destaque da Ferroviária, agradecendo aí ao portal Araraquara News, com a gente também nessa transmissão, toda a região de Araraquara, ligado nos canais Futebol Interior para este jogo Ferroviária e Peixe. E agora eu quero o destaque do adversário da Ferroviária, que não vem bem no campeonato, hein? Santos, gol! Será, Santos? Será, Santos? Eu acho que não, hein? Diz aí, Grigo, e o destaque do Peixe? O Santos do técnico Fabian Bustos, né, também vive entre a expectativa de avançar para a próxima fase do estadual e o temor pelo risco do rebaixamento. Com 10 pontos também na competição, o Peixe precisa bater a Locomotiva para afastar a chance de queda do Paulistão e encerrar a sequência de 4 partidas sem vitórias. Técnico Fabian Bustos, terceira partida no comando, ainda não sabe o que é a vitória comandando a equipe do Peixe, Ney. A situação do Peixe não tá fácil não. Ano passado beirou o rebaixamento,
conseguiu escapar este ano de novo. Chega uma hora que água mole em pedra dura, todo mundo sabe o que é que dá, né? Lembrando que o Santos no próximo sábado tem o Água Santa na Vila Belmiro e a Ferroviária tem o Mirassol lá também em Araraquara. E ele vai transmitir a partir daqui todas as emoções de Ferroviária e Santos. Ele já está por aqui. Carlos Corsato. Olá, Corsato, um grande abraço mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui, boa noite. E a sua expectativa para esse jogo, hein, Corsato? Boa noite. Grande abraço, Ney. Boa noite para você, boa noite para o torcedor ligado na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, para Ferroviária e Santos. Que coisa, né? Poderíamos estar aqui para transmitir um jogo que, por exemplo, né, resolvesse a parada. Um exemplo, o Santos vence a Ferroviária e classificaria a Ponte Preta para a segunda fase do Campeonato Paulista. Não é nada disso. Vamos transmitir aqui um jogo de duas equipes que em 10 partidas só somaram 10 pontos e que cada uma só tem 2 vitórias. E um dos times é o poderoso, um dos maiores clubes do mundo, Santos Futebol Clube. E o Ney falou aí uma verdade, o Santos ano passado se livrou na última rodada. O ano passado o Santos se livra na última rodada da competição. E esse ano, né, se não for na última, vai ser na penúltima. Porque se ganhar hoje, ok, tá liberado. Mas essa é a 10ª, mas é a 11ª para o Santos, né? Que já jogou na 11ª rodada. Então essa seria a 11ª para o Santos. Então vai se livrar na penúltima rodada caso vença. Né? E muito também não vai mais ter problema porque tem a Ponte Preta aí no campeonato, né? Uma campanha ridícula, 11 jogos, apenas 8 pontos na competição time da Ponte. E o Novo Horizontino, então, nem se fala, pior campanha de estadual até aqui, 3 pontos, não conseguiu uma vitória em 11 partidas o time do Novo Horizontino. Bom, pro lado do Santos, o Santos ainda briga pela classificação, se vencer hoje. Olha só como é que são as coisas, né, Ney? Esse campeonato é esdrúxulo, né, Carlos Corsato? Porque a gente já vem falando isso há muito tempo. E o que a gente fica mais cabreiro ainda é que os presidentes todos vão lá e assinam. Não dá pra falar, não dá pra colocar na conta da Federação Paulista de Futebol não, viu? Porque é os clubes que assinam esse negócio aí. Então esse campeonato que já vem há 5 anos aí, essa fórmula, né? Essa fórmula ridícula aí de fazer o campeonato. Mas o Santos vencendo hoje, ele vai a 13 pontos e passa o Santo André no grupo D. Se empatar, ele vai a 11 pontos. Mesmo que perca hoje, o Santos ainda tem chance de se classificar para a próxima fase da competição. A Ferroviária está no mesmo patamar, só que a Ferroviária está a 5 pontos hoje do São Bernardo. Então ela precisa vencer hoje, vai a 13, aí na última rodada, São Bernardo joga contra o Guarani. A Ferroviária precisa vencer o seu jogo e torcer para o São Bernardo não vencer o time do Guarani. Quer dizer, podem ser rebaixados, tanto Santos quanto Ferroviária, mas podem também disputar a segunda fase deste ridículo e horroroso Campeonato Paulista. E é verdade que esses times aí passam para a segunda fase, né? E aí já vão pegar Corinthians, Palmeiras, Santos, e aí vai... Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e vão aguentar de que jeito, né? É o que a gente diz aqui, o torcedor do Guarani, bem dizer, já jogou a toalha também, que a meta, infelizmente, né, a meta que a gente sempre entra nos campeonatos com os times aqui de Campinas é de não cair, né? Então, o Guarani tem 1 ponto a menos que a Inter de Limeira só, pô. Então, mas o Guarani já atingiu a meta dele, que era não cair, Corsato. Agora a classificação é outros 500, entendeu? Eu entendo que a Inter não ganha do Santo André. Eu entendo que a Inter não ganha do Santo André. Pois é, mas é isso aí. Quer dizer, hoje já tem uma parte da torcida dizendo o seguinte: já fizemos a nossa parte, não fomos rebaixados, porque a Ponte Preta está correndo o risco de ser rebaixada. E eu até coloquei uma nota no meu Facebook abordando exatamente isso, né? Enquanto a gente tiver torcedor do Guarani vibrando com a desgraça da Ponte e a gente tiver torcedor da Ponte vibrando com a desgraça do Guarani, sem se preocupar com as suas equipes, nós vamos estar sempre disputando campeonato para não cair, para ficar na parte de baixo da tabela. Precisamos que os torcedores olhem para os seus times, cobrem os seus jogadores, cobrem os seus diretores, vá ao campo, prestigie o seu time e deixa o outro de lado, entendeu? A rivalidade é legal, é saudável. Quando tiver o derby, vai na rivalidade, quer ganhar o derby, não tem dúvida.
Mas no resto do campeonato, se preocupe mais com o seu time. Cobre mais do seu time, da sua diretoria, dos seus jogadores, da sua própria torcida. E aí a coisa vai andar um pouquinho mais. Agora, ô Corsato, voltando a falar desse campeonato aí, como você disse, o Santos joga um campeonato que ele pode ser rebaixado e pode classificar para outra fase. Sim, mesmo que perca hoje, ele ainda entra na última rodada. Exatamente. Com chances de se classificar. E uma análise, a gente está até trazendo esse jogo hoje para o torcedor até especial da Ponte Preta, né? Como é que você está analisando aí a questão da vitória do Santos hoje, ou da Ferroviária, ou do empate, Corsato? Eu entendo que eu baseado em nada também, porque o futebol do Santos, para fazer 10 pontos, também tem que ser ruinzinho, né? Mas eu entendo que o Santos, pela camisa, pelo time que eu entendo que o Santos não vai ser rebaixado. Muito né? embora, Carlos Corsato, a gente está tendo um grande exemplo aí na Copa do Brasil que a camisa não está mandando muito, né? Mas não manda em um jogo. Internacional, Vasco... Não, eu entendo, Ney, mas não manda em um jogo, né? Mas por exemplo, aí a diferença é muito grande. O Santos vai jogar com a Água Santa na Vila Belmiro. Então, mas o Santos pega Água Santa é ruim também. Tá certo, mas o Santos pega na Copa do Brasil um time como o Fluminense do Piauí. Mas o jogo foi fora, O Internacional pega o Globo. Mas eu entendo. Eu entendo. Olha, uma partida na Copa do Brasil, você jogando no campo do adversário, normalmente um campo ruim pra caramba, né? Eu até entendo, né? Mas o Santos vai ter o seu último jogo em casa contra o time do Água Santa. Eu entendo que pra Ponte Preta, tô pensando aqui na Ponte Preta, tá, gente? Eu entendo que pra Ponte Preta, o pior resultado, assim, sem ter a bola de cristal pra saber o que vai acontecer na última rodada, é a vitória da Ferroviária. Esse é o pior resultado pro time da Ponte Preta, porque eu não vejo outro resultado Santos e Água Santa na Vila Belmiro no sábado. Eu não vejo outro resultado a não ser a vitória do Santos. Com isso, o Santos Corsato, a sua expectativa para o jogo da Ponte contra a equipe do Ituano? O Ituano vindo para Campinas precisando também dos pontos. Eu não tenho expectativa alguma. Eu acho mais fácil, por exemplo, né, a Ferroviária conquistar apenas um ponto nesses dois jogos, né, que é o que a Ponte Preta precisa. Né, não vou nem falar do Santos. Eu acho mais fácil a Ferroviária só fazer um ponto nesses dois jogos do que a Ponte ganhar do Ituano. Esse futebolzinho que a Ponte Preta está apresentando. Pelo que vem apresentando até agora. A Ponte não sabe o que é guerrear. Tava vendo aqui agora há pouco, né? Isso, dei o exemplo na Hora da Macaca na segunda-feira. Eu vi Atlético Mineiro e Democratas de Governador Valadares. O Democrata de Governador Valadares, a folha salarial do Democrata é R$150 mil mês. Enfrentou o Atlético Mineiro no sábado. Eu saí aqui da transmissão e eu não tô falando aqui para que vocês fiquem com dó, não, porque acho que não precisa falar pra ninguém pra que time que eu torço, né? E eu não consegui dormir, cara. A Ponte me atrapalha, né? Eu não consegui dormir. Fui pra televisão, fazer o quê? Ver futebol, né? Aí, procurando, comecei lá, achei lá, Ponte Preta e Corinthians. Falei, eu não sou sado, né? Não vou ficar vendo 5 gols do adversário, né? Aí pus num outro canal lá, tava passando Atlético Mineiro e Democrata. Comecei a ver, porque o Democrata tem o Locatelli, que jogou na Ponte Preta na temporada passada. Vini. Cara, com tudo isso que eu falei, o Democrata 150 mil por mês de folha salarial. O Sacha, que é reserva, aquele que jogou no Inter, jogou no Santos, é reserva lá no Atlético, é reservão, hein? Ganha mais do que toda a folha salarial do Democrata. O Democrata guerreou com o Atlético Mineiro. Até 30 minutos do segundo tempo, o jogo era lá e cá. Quase que o Democrata vence o forte Atlético Mineiro. A Ponte Preta não guerreia com ninguém. A Ponte Preta ela não consegue fazer um jogo bom contra o Água Santa. A Ponte não consegue fazer não fez jogo bom contra a Inter, não fez jogo bom contra o Botafogo. A Ponte não consegue guerrear contra ninguém, a Ponte não tem condição física. E aí, o nosso treinador escala cara que não tem condição física para jogar. Quer dizer, aí fica pior ainda. Enquanto esses caras não entenderem, né, que o futebol hoje ele sim, tem que ter técnica, sim, tem que ter categoria, sim. Mas se você não tiver força física, se você não correr, não suar o tempo todo, você não vai brigar com ninguém. O Ney deu vários exemplos aqui. Alguém tem dúvida de que o Internacional de Porto Alegre é 1000 vezes superior ao Globo do Rio Grande do Norte? Ninguém tem dúvida. Mas aí você soma campo, entrega dentro do campo, o Internacional de Porto Alegre com a soberba lá em cima. Tomou pau, querido. Alguém tem de coisa que o Santos... o Santos tá disputando para não cair no Campeonato Paulista. Mas que é melhor do que o Fluminense lá, o genérico não é? Sem dúvida. Sofreu pra caramba pra ganhar do Fluminense genérico. Ontem, a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Luzinha do Rio de Janeiro,
Não venceu o Sampaio Corrêa do Brigatti, que é time de Série B? Então, enquanto os caras não entenderem que você tem que guerrear dentro do campo, a gente tá vendo, eu vi há pouco aqui, Internacional de Porto Alegre e Guarani de Venâncio Aires. O Inter venceu, mas o Guarani tava lá, ó. Em cima. Tava lá em cima, tava correndo. E a Ponte Preta, infelizmente, Claudinei Corsi, a Ponte Preta é um time que não tem condição física para jogar. E já que estamos falando de time aqui de Ponte Preta, a Ponte divulgou há pouco os valores dos ingressos, né? Achei salgado, né? R$30 lá no setor da organizada, R$50 na arquibancada e R$80 nas cobertas para o jogo contra a equipe do Ituano. Tá certo. Bom, eu nem vou bater mais nessa tecla de ingresso, porque eu já cansei de falar isso. E aí até um internauta se interpôs aí o meu comentário, né? Dizendo que eu pedi para as diretorias colocar ingresso único a R$10 e ele veio dizer que futebol não se faz com R$10 e eu disse para ele que futebol não se faz mais com renda de estádio. O que é importante é você lotar o seu estádio para ter pressão do seu time, do seu torcedor em cima do adversário. Mas aí vem aquele negócio de que não pode porque a federação ela propõe um valor mínimo e tem que ser. E eu já disse que a diretoria teria que pagar o valor e comprar o restante e distribuir para o torcedor. Mas a Ponte hoje não pode comprar nada, né? Inclusive hoje teve as contas bloqueadas novamente lá por uma ação e não podem de um ex-diretor da AMS. E por que não pode, né? O Guarani também não pode, por quê? Porque ontem os caras jogaram pelo ralo R$2 milhões. R$2 milhões. Eu não entendi aquilo também. O senhor Ronaldo Alves vai bater o pênalti displicente. É o Guarani que teve várias chances de passar ontem para outra fase. O técnico escala errado. Ele bota Rodrigo Andrade para cobrar pênalti. O Ronaldo Alves, como capitão, vai displicente para cobrar a penalidade máxima e perde. Até tá tendo um goleiro que a gente não sabe o que é que vai dar, porque não sai do chão para pegar a bola de cabeça. Então tem tudo isso. Vocês já estão criticando o Kozlinski já, pô? Já a gente fala disso aqui. Pô, a melhor contratação do ano pro Guarani. Não tem explosão. Com todo aquele tamanho, hein? Com todo aquele tamanho. O torcedor do Guarani sabe o que eu tô falando. Tá muito bem, são 6h20, a gente tá na abertura só da jornada aqui ainda. Eu nem falei dos nossos patrocinadores, que a gente agradece a BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Até às 19 horas, as 3 lojas do Shimozono estão abertas para você participar dos bolões e fazer a sua fezinha também. Daqui a pouco tem sorteio da Mega Sena. Se der, a gente vai trazer aqui o resultado. 165 milhões de reais. Eu fiz a minha fezinha. Dá tempo de jogar ainda. Tô dentro. Dá tempo de jogar ainda. Dá tempo de jogar até às 7 da noite. É isso aí. Com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Daqui a pouco a gente fala também da promoção Store Colchões e Canais Futebol Interior. Com a gente também, desde ontem, né, com grande alegria, de volta Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Está de volta aqui nos Canais Futebol Interior. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Um rapidíssimo intervalo e já a gente volta com a jornada esportiva aqui nos Canais de Futebol Interior e também através do portal Araraquara News, que está com a gente nessa. Para Ferroviária e Santos, a bola rola às 7 da noite na Fonte Luminosa e a gente vai contar essa história para você. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 6 horas mais 27 minutos em Campinas, 6h27, jornada esportiva, Canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, 7 da noite, jogo importante para a Ponte Preta aqui de Campinas. Teremos Ferroviária e Santos jogando na Fonte Luminosa para a Ponte Preta. Segundo aí as análises do Carlos Corsato, também do Anderson Grigoletto, uma vitória do Peixe ficaria aí a caráter para a Ponte Preta. Evidentemente que tem que vencer o seu jogo contra o Ituano, né? Esse é o principal detalhe. É a Ponte vencer o Ituano no sábado e aí sim ficar de olho no jogo da Ferroviária contra a equipe do Mirassol. Mirassol que vai atrás de pontos também em Araraquara mesmo, mas vai acabar dificultando as coisas para a Ferrinha, né? Vamos aguardar para saber o que é que vai acontecer. Daqui a pouquinho a bola rola para Ferroviária e Santos. Quem chega aqui para falar também dessa partida, da história dessa partida, é ele, o Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior,
eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no Brasil no final dos anos 70, início dos anos 80. Um meia clássico, um jogador que jogava bonito. Começou no Santos, no time dos meninos da Vila. Esteve no Bangu, no Guarani, no Ceará. E o último time que ele jogou no futebol brasileiro foi a Ferroviária de Araraquara, em 1987. Depois, ele foi para Portugal e jogou várias temporadas no futebol português. Eu vou falar de Rubens Feijão. Eu vi Rubens Feijão jogar. Jogava muito Rubens Feijão. Faltava um pouquinho mais de aplicação, um pouquinho mais de sangue. Mas era um jogador muito técnico e muito habilidoso. Aqui no futebol interior, eu usando este almanaque maravilhoso, almanaque dos craques do Santos Futebol Clube, eu vou contar o início da história, da carreira de Rubens Feijão. Eu venho aqui à página 251 e eu vou falar de Rubens Feijão. Rubens Feijão, que nasceu em Taubaté, no dia 9 de maio de 1957. Rubens de Jesus, o Rubens Feijão, ele nasceu em Taubaté. Rubens Feijão começou nas categorias de base do Santos. Eu estou aqui, como eu disse, com o Almanaque dos Craques, e está sim no Almanaque dos Craques. Rubens Feijão, campeão paulista em 1978, alto e de passadas elegantes, o meia Rubens Feijão marcou seu nome no Santos. Goleador e garçom, Feijão veio bem cedo para a Vila Belmiro, quando ainda jogava no juvenis do Taubaté. Fez parte da iluminada geração dos meninos da Vila de 1978. Subiu aos poucos para o time titular, inicialmente entrando no segundo tempo. Porém, no segundo semestre de 1979, já era titular da equipe. Jogou no Bangu, onde foi ídolo, e encerrou a carreira em Portugal, atuando por 7 temporadas. No Santos, fez 35 gols e jogou 134 partidas. Você vê imagens de Rubens Feijão com a camisa do Santos. Olha esta foto de Rubens Feijão. Ele divide bola com o Odilei e atrás dele está o falecido Eugênio, num jogo entre Santos e Ponte Preta. Do Santos, Rubens Feijão foi para o Bangu. O presidente do Bangu, Castor de Andrade, estava montando uma grande equipe e levou Rubens Feijão para o time do subúrbio carioca. E Rubens Feijão fez sucesso no Rio de Janeiro. Você vê uma imagem do time do Bangu com Rubens Feijão. Ele é o quarto, agachado. O último é Arthurzinho. Arthurzinho, que jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. E do lado direito de Rubens Feijão está Wagner, que foi centroavante e jogou no Guarani. Você vê aí outra imagem de Rubens Feijão no tempo de Bangu. Revista Placar. Em 1983, o Guarani contratou o Rubens Feijão justamente para a vaga de Jorge Mendonça, que havia sido negociado com a Ponte Preta. Você vê Rubens Feijão chegando ao Guarani. E em 1983, ele foi decisivo. Em novembro de 83, ele marcou um gol contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que garantiu o Guarani na Série A do Campeonato Paulista. Uma foto de Rubens Feijão com a camisa bugrina. Ele é o segundo agachado. O primeiro não é jogador, é o massagista João Tomazini. Chiquinho Carioca, Rubens Feijão agachado, Roberto Cearense, Neto Locke, Hernani Banana e o enfermeiro Clóvis Vesco. Rubens Feijão, no Guarani, em 1983. Rubens Feijão jogando um derby. Neste derby o Guarani ganhou de 3-1. Você vê Rubens Feijão sendo marcado por Osmar Guardelli. Ele vai
chegar ao gol, o goleiro é Sérgio Guedes. No Guarani, ele ficou até o início de 1986. Em 1985, ele começou a perder espaço no time bugrino. Você vê Rubens Feijão numa foto de um ótimo time do Guarani, Rubens Feijão, junto com vários jogadores que foram craques. Em pé, Ney, Ricardo Rocha, Wilson Gotardo, Zé Mário, o goleiro Valdir Pérez e Giba. Agachados, Niquinha, Rubens Feijão, Edmar, Barbieri e Gerson Sodré. Gerson Sodré e Rubens Feijão foram juntos no início de 1986 para o Ceará. E no Ceará, eles foram campeões cearenses. Você vê uma foto do Ceará, campeão do Ceará, em 1986. Rubens Feijão é o segundo agachado. Ao lado dele, o primeiro é Hamilton Rocha, que jogou no Guarani e no Palmeiras. E o último, também agachado, é Gerson Sodré. Outra foto de Rubens Feijão no Ceará, campeão cearense. Rubens Feijão é o sexto agachado neste time do Ceará. Depois ele teve uma passagem pela Ferroviária de Araraquara, que foi o último time de Rubens Feijão em território brasileiro. Rubens Feijão, neste time da Ferroviária de 1987, é o segundo agachado. O primeiro é Toquinho, ponta direita que fez sucesso na Portuguesa. Rubens Feijão e Jones. Jones, centroavante, jogou no Inter de Porto Alegre, jogou na Portuguesa. Morreu afogado em Santa Catarina. Rubens Feijão foi para Portugal e fez sucesso em Portugal. Jogou 7 temporadas no futebol português. Primeiro no Boa Vista, depois no Acadêmica de Coimbra. Olha uma foto de Rubens Feijão, foto inédita, aqui no futebol interior. Rubens Feijão é o penúltimo agachado no Acadêmica de Coimbra. Foto de 1990. Depois, Rubens Feijão jogou em equipes de segunda linha do futebol português até encerrar a carreira, num time que hoje joga apenas competições semiprofissionais. O Hermesinde de Portugal, Hermesinde Esporte Clube, você vê aí uma imagem do escudo do Hermesinde. Após encerrar a carreira, Rubens Feijão foi para a Alemanha, montou um restaurante na Alemanha, ficou vários anos na Alemanha e agora, há cerca de 4, 5 anos, retornou para o Brasil e fixou residência em sua cidade natal. Rubens Feijão mora em Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior paulista. Uma foto de Rubens Feijão hoje. Rubens Feijão atualmente residindo em Taubaté. A história de Rubens Feijão, aqui no futebol interior. Rubens Feijão, jogador clássico, como era bonito ver Rubens Feijão dentro de campo, jogando com a 8, jogando com a 10, tinha um domínio de bola como muitos poucos. Rubens Feijão, que está de volta ao Brasil, morando em sua cidade natal, em Taubaté, aqui no futebol interior. Eu contei a carreira, a vida, a obra de Rubens Feijão. Quer que eu fale de algum outro jogador? Quer que eu conte a história de um confronto, que eu faça um combinado de algumas equipes? Fale comigo, aqui no futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui, no futebol interior. Legal, tá aí Arthur Eugênio Matias, mais uma vez participando com a gente também neste Ferroviária e Santos, trazendo histórias de Ferroviária e Santos. Muito bem, são 18 horas mais 38 minutos, 18h38. Você viu o Rubens Feijão jogar? Vi. Viu? Gostava, hein? Jogava muito, hein? Eu lembro também. Eu peguei ele bem no finalzinho de carreira, mas lembro. Eu também não vi muito, Gerson, não, mas... Gerson Sodré. Gerson Sodré. Jogadores que eram rodados principalmente no interior do estado de São Paulo, né? Passava de um time para o outro, mas jogadores com capacidade. É que naquele tempo, né, Corsato?
Os bons, os bons ficavam aqui, né? Ficavam. Os bons jogavam. Aliás, não tinha esse êxodo de jogador que tem hoje, né? Eu lembro que claro, o Boscar, por exemplo, foi jogar nos Estados Unidos, mas um caso né, lá no começo da década de 80. Eu lembro que os jogadores do Brasil começaram a sair para a Europa depois da Copa de 82. Exatamente. Mas é como eu digo para você, eles passavam muito aqui nos times de interior, né? E Campinas, Ponte Preta e Guarani seguravam os jogadores, né? Eles tinham jogadores aí, essas histórias todas que o Arthur Eugênio conta aí, a gente vai vendo e revendo jogadores que realmente eram craques de bola, né? Hoje, infelizmente, o cara faz um golzinho, uma jogadinha aí, sobressai um pouquinho, já é chamado de craque, já tem sirene nos clubes anunciando a contratação. E não é por aí, né? Tô sentindo uma cutucadinha, né? Não, mesmo o Corinthians também, onde é a história da sirene lá, entendeu? Os caras acham que estão trazendo aí, né? Mas é o novo normal, né, Ney? É o novo normal. Não, mas os bons do Brasil, pode ver que a seleção brasileira, por exemplo, ela tem 2 jogadores que jogam no Brasil. O terceiro goleiro. Estrangeira, né? O terceiro goleiro. Mas é o que nós temos. Seleção brasileira, seleção estrangeira. Eu até acho que dava até um simpósio, né, pra gente comentar a respeito disso, mas eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que o jogador brasileiro tem mesmo que jogar no exterior. Você gosta dos caras que jogam a Champions League, né, Corsato? Não, Ney, eu tô dizendo o seguinte, eu acho que, por exemplo, o jogador brasileiro, a seleção brasileira, para ser competitiva, se você falar que tem que colocar só os jogadores do Brasil, você vai chegar lá, vai passar vergonha. Você não vai passar da primeira fase da Copa do Mundo. Tinha que dar um jeito de segurar os caras aqui, né? Não, isso é impossível. Hoje... Como isso não tem jeito? Hoje é impossível. Agora, dos jogadores do Brasil jogarem nos principais clubes da Europa, eu acho muito bom, porque, por exemplo, a seleção brasileira hoje, isso é uma coisa que o Tite reclama, o Tite que vocês criticam aí, que tem quase 80% de aproveitamento. Eu não gosto. Você vê, né? O Tite tentou fazer um jogo aqui contra a Inglaterra. Né? Você gosta do Tite, ô Grigo? Não. Tá bom, obrigado. Eu gosto. E nem do trabalho dele. Nossa, o que ele precisa fazer então pra vocês gostarem dele? Fazer a seleção jogar o futebol que o Brasil sabe jogar. A seleção, o futebol que a seleção sabe jogar, o futebol que a seleção sabe jogar, vocês são viúvas da seleção de 82, que não ganhou porcaria nenhuma. Como 82. Não, 70 tinha Pelé. Quantos Pelé tem, não? Esquece. Você citou não vamos comparar com Pelé, não. Você citou a frase, assim, e eu concordo. Se for só com os jogadores brasileiros, o Brasil não passa da primeira fase. Mas com esse time que o Brasil está jogando, para disputar uma eliminatória sul-americana, vai bem. A hora que pegar lá os times, eu acho que não passa também. Mas aí, é aí que eu tô dizendo que os jogadores do Brasil jogando em alta, por exemplo, tem jogadores brasileiros jogando nos principais clubes da Inglaterra. Tem jogador brasileiro jogando lá. Então, isso que vai fazer com que a seleção brasileira seja competitiva. Deixa eu abraçar a rapaziada do Facebook aqui, senão eles vão ficar bravos comigo. O Rodrigo Brugneira, ele diz aqui, boa noite a todos. Claudinei, eu já joguei a toalha, hein? Cansei de futebol horroroso. Ponte e Santos, há tempo merecem serem rebaixados. O Ailton Oliveira, a Ponte tem chance ou não de escapar do rebaixamento? Claro que tem. Seja qual for o resultado hoje aqui, 70-0 para o Santos. A Ferroviária fica na alça de mira da Ponte Preta. Se ela empatar o último jogo e a Ponte ganhar de 1-0, Ponte Preta sai. Se a Ferroviária ganhar de 200-0 do Santos, o Santos empatar com a Água Santa na última rodada e a Ponte vencer o Ituano, a Ponte Preta não cai. A Ponte Preta passa o Santos Futebol Clube. O único resultado, os 2 resultados não deixam a Ponte Preta escapar, né? Dela mesmo, empate contra o Ituano e derrota. Aí ela cai por si só, Santos e Ferroviária podem perder os 2 jogos. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho faz uma brincadeira aqui, ele diz aqui, o melhor resultado entre Santos e Ferroviária é WO para o Santos. Por algum motivo, a Ferroviária não conseguir o jogo, não marca gols e pontos. Fora a brincadeira, ele diz que vai ser 2-1 para o Santos contra a Ferroviária. Mas aí não vai fazer diferença não vai fazer diferença os gols, porque a Ponte vai ganhar na vitória. O Ailton Oliveira disse que vai para o Majestoso. Ele não iria se a Ponte não tivesse chance. Então ele diz aqui, se não tem chance, eu nem vou no Majestoso. R$30 lá na torcida organizada, viu? No setor da organizada, R$50 na arquibancada, 80 setor de coberta.
Tá muito bem. Quem mais aqui? O Edson Cláudio tá com a gente também. Grande Edson, abraço, hein, Edson? Ponte Macaca querida, amor da minha vida. Joel da Silva, dinamismo. Ser vencedor. Gustavo José diz que vai ser 1-0 para Ferroviária. O Gustavo é de São Paulo. 1-0 para a Ferroviária. E o Santos entra na última rodada precisando vencer se não Água quiser Santa. depender da Ponte Preta, né? O Anilson Teixeira diz aqui, estou na área. Grigo. E ele pergunta aqui pro Corsato. E o Tite ganhou o quê? Calma, a Copa do Mundo já aconteceu? O Tite ganhou uma Copa América, tá? Só pra avisar vocês. Viu, Anilson? Ganhou uma Copa América. Ganhou uma Copa América. É o que tem, é o que tá disputando. É o que tá disputando. Agora a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, vamos lá. Quem mais ganhou, a não ser a França? Hein? Quem mais ganhou? O Tite disputou uma até agora. Então, calma, gente. Tem mais. Vai entrar agora, vai disputar. O Brasil foi eliminado na Copa passada pelo time da Bélgica, que todo mundo cantou em prós e verso aí como um timaço. E realmente era um time bom. E aliás, por falar em Copa do Mundo, a Copa do Mundo já começou no portal Futebol Interior. Sim. Toda terça-feira, Vicente Dattoli traz novidades e opinião. Só aqui no Futebol Interior. Hoje é terça-feira, você pode entrar lá que já tem opinião e novidades da Copa do Mundo do Catar, viu, Corsato? Qual é a possibilidade desse jogo desse jogo ser adiado novamente? Grande. Olha a chuva que tá caindo em Araraquara, mesmo que caiu aqui em Campinas há pouco. É verdade, tá complicado o negócio ali, hein? Mas acho que de hoje não passa, não. Vai jogar nem que for polo aquático. O pessoal tá tirando a água dos bancos de reserva ali de balde. Inundou tudo ali. Muita água. Corsato, vamos falar. Eu vou falar rapidamente do Guarani, Corsato. Você tinha separado aí uns lances. A Ferroviária, inclusive, o último jogo da Ferroviária foi contra o Guarani. Então, enquanto você fala, a gente pode até deixar ele. Deixa rolando aí, deixa rolando. Deixa rolando. Mas na verdade eu não queria nem falar muito desse jogo aí, porque já é um jogo que passou, né? Ferroviária e Guarani. Que é pra falar mais da Ferroviária, né? Pra gente mostrar também o lado da Ferroviária. O lado da Ferroviária, enquanto isso, aí os amigos vão vendo aí a Ferroviária jogando contra a equipe do Guarani. Mas eu quero falar mesmo do jogo de ontem, né? Copa do Brasil, o Guarani foi para a segunda fase, venceu a equipe do Maricá, como disse o Corsato, né? Em campos horrorosos, e lá era um campo horroroso. Sim. Conseguiu vencer 1-0, eu até fiz uma pergunta para jogadores do Guarani, que o Guarani jogou com o regulamento debaixo do braço, buscando um empate. Ele disse que não, que o Guarani ganhou o jogo e que o importante era isso, que o Guarani passou. Então, o que aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa? O Guarani sai na frente a 4 minutos do primeiro tempo. Ao invés do treinador, senhor Daniel Paulista, mandar o time do Guarani para cima do Vila Nova, que já estava atordoado com o gol que ele tomou há 4 minutos, e tentar amassar o adversário, fazer 2, 3, não. Ele recua o time. E não vai dizer que é só os jogadores que fazem isso. O treinador concorda ali na beira do gramado, porque se ele não concordar, ele vai colocar o time para frente, entendeu? Ele já entrou com o time basicamente errado, era para ter entrado com o Rodrigo Andrade desde o começo, com o Bruno Silva e também com o Júlio César. Ele acabou entrando com o Matos, acabou entrando com o Ronald e não tinha nada a ver esses jogadores aí. O Ronald só jogou porque ele fez o gol contra a Ferroviária, né? Então, tá escrito isso daí. E depois ele teve que trocar fazendo essas alterações. Colocando o Rodrigo Andrade, o nervosinho Rodrigo Andrade, colocando o Júlio César, colocando o Careca para tentar mudar alguma coisa. Muito bem, o Guarani tomou o gol da virada, para mim, numa falha do goleiro Kozlinski. 2-1 para o Vila Nova de Goiás. Então estava tudo escrito, determinado, 44 minutos do segundo tempo, o Vila Nova estava passando, e eis que, né, a melhor contratação do Guarani, pelo menos é o que se diz, como diz aí o nosso Albert Cavalcante, né, ele muda o nome do jogador, mas não adianta mudar o nome do jogador, né, porque o Regis ele mudava também e acabou indo embora, né. E o Guarani consegue então fazer um gol. O primeiro gol foi dele também com a bola na trave. E a bola entrou. O segundo com a bola na trave e a bola entrou. O Guarani empatou a 44 do segundo tempo. Muito bem, sobrevida para o Guarani. Vamos para os pênaltis. Aí vem aquela história de que pênalti é treino, de que pênalti é loteria, de que pênalti é sorte, mas para quem já estava perdido, a penalidade máxima era uma nova chance, né, de passar e abocanhar R$2 milhões.
Eu disse 2 milhões de reais. Então, ô Corsato, quanto é a cota para disputar uma Série A2? Para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, 800 mil reais. 800 mil reais para um campeonato da Série A2. 3 meses de campeonato. Pois Num é. jogo, jogaram 2 milhões embora. Pois é, jogaram pelo ralo, né? Como disse o Ari aqui na sua coluna hoje, fez aleluia de dinheiro no brinco de ouro, né? E aí o técnico põe o Rodrigo Andrade, e o que é pior, além de pôr o Rodrigo Andrade, ainda botou o Rodrigo Andrade para bater pênalti. Ele foi lá e meteu a bola no travessão. Tava tudo perdido e aí o Kozlinski foi lá, no único pênalti que ele acertou o lado, ele pegou. Porque os outros ele pulou tudo errado. Vocês estão criticando o goleiro também no pênalti? É a mesma coisa, é Igor Vinhas e Kozlinski que pode dar a mão e sair pro bosque, né? E aí, tudo bem, pô, vamos lá, né? O Guarani renasceu de novo, né? Aí vai o seu Ronaldo Alves para cobrar a penalidade mais como capitão do elenco. Uma displicência sensacional. Bate fraco e a meia altura. É tudo que o goleiro quer. Os caras costumam dizer que numa decisão por pênaltis, você deixa o... Fica sempre aquela discussão, se você deixa o melhor para bater por último ou primeiro, né? Mas normalmente você tem 2 caras que batem pênaltis. No Guarani, por exemplo, aconteceu no derby. No derby, 2 jogadores bateram pênaltis, né? Então eu entendia que o melhor seria colocar um para bater o primeiro e o outro para bater o quinto. Senão fica a história do Gabigol, né? Na decisão Flamengo e Atlético. Mas o pênalti, né? Vem toda aquela história. O que é melhor? É cobrar primeiro ou defender primeiro? Eu prefiro defender. Tem gente que gosta de bater primeiro. Mas aí você vai lá e erra, você erra. Então, não tem muito isso, sabe? Eu acho que o pênalti você tem que fazer. E vem aquela história de que o melhor jogador normalmente em campo que vai bater que acaba errando o pênalti. Não foi o caso do Giovani. Do Giovani. Entendeu? Que ele bateu muito bem, né? Mas fica tudo isso, quer dizer, olha lá, olha como é que olha tá. O que é isso, gente? Os raios que estão... Ih, tá chovendo granizo ainda. Em Araraquara. Gente do céu. Eu acho que não vai ter jogo, não vai começar às 7 não, hein? Não vai. Os caras são malucos, entraram em campo já. Nossa, com raio e tudo. Pelo amor de Deus, Corsato, vamos adiantar aqui. Já falei do Guarani, tá fora da Copa do Brasil, Ponte tá fora da Copa do Brasil. É aquilo que eu dizia, né? O dinheiro que poderia usar para pagar os ingressos, para botar torcedor no campo no Campeonato Paulista, os negros jogam pelo ralo, né? Não estão nem aí se precisa de dinheiro, né? A verdade, essa Copa do Brasil interessa mais pro diretor financeiro do que pro jogador, né? Mas é isso. Quer falar da Ponte, Corsato? Rapidinho? Rapidamente, a Ponte Preta tem esse jogo decisivo, né? Contra o time do Ituano. A gente tinha até separado aqui uma entrevista acabou a energia de novo lá, hein? Novamente. Em Araraquara, hein? Mesmo problema do último jogo, acho acabou que vai a energia. Chama o seu convidado que vai dar tempo, viu? Vai dar tempo. Vamos lá, pode chamar. Vamos lá então, vamos ouvir o Fabrício, zagueiro da Ponte Preta. Vamos ouvir o que ele disse. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Revendo os gols do Corinthians no jogo de sábado, percebi que só você, Igor Vinhas, Leonaldo e Thiago eram os mais indignados em cada gol que o time levava. Por qual razão o restante do time não tem a mesma vibração? Cada ser humano reage de uma forma. Acho que talvez os nomes citados tenham uma forma de externalizar e outros de uma forma diferente. Acho que todo mundo está indignado com a situação. Acho, não tenho certeza. Ninguém está satisfeito. E eu vejo isso no dia a dia, vejo na cara de todo mundo durante o trabalho que o grupo está bem focado e bem disposto a dar a volta por cima e tirar a Ponte da situação. Por que o torcedor da Ponte Preta ainda pode acreditar que vai dar tudo certo na última rodada e o time permanecer na elite do estadual? O que vai ser apresentado em 90 minutos que até agora não foi durante toda a competição? Foi como eu falei, a gente está trabalhando bastante junto com o professor Hélio e o professor Guilherme para corrigir todos os erros. E a gente espera conseguir nesse jogo, que já vai ser o terceiro jogo com o professor Hélio, chegar dentro do que ele trabalha, do que ele alcança, para justamente esses erros não serem repetidos e a gente conseguir alcançar a excelência dentro do campo para executar o futebol e conseguir conquistar a vitória que a Ponte merece e o torcedor principalmente. Aí então, Fabrício, zagueirão da Ponte Preta, disse que vê na cara de todos os companheiros nos treinamentos a vontade de tirar o time dessa situação, Carlão. E Ney?
Porém, falta essa vontade, o torcedor vê dentro do campo, né? Eu até para fazer análise, eu entendo que não é falta de vontade dos caras, eles estão mal preparados. E no futebol de hoje é inadmissível, né, um time entrar mal preparado fisicamente. E aliás, né, Cossato, a gente dá o crédito aqui, ouvimos aí, correu em todos os grupos a entrevista do Marco Eberlin, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, né? Sim. Que na verdade deixaram de perguntar certas coisas, porque como eles não vivem o dia a dia aqui, né? Teve perguntas lá que eles não fizeram. Por que o Marquinhos Eberlin disse que ele jurou de pé junto que não queria ser presidente da Ponte Preta e acabou terminando como presidente da Ponte Preta. Também o porquê que ele se afastou de vez da Ponte Preta, né? Que poderia ter ajudado em outros momentos. Mas isso ele já respondeu aqui para Campinas. Então, para Campinas, mas eu digo, é pergunta que eles não têm lá porque não vivem, né? O dia a dia aqui, né? Não sei que colocasse o Paulo do Vale lá para fazer as perguntas, né? Mas é isso que a gente vê. Ele falou muito disso, da questão física, né, Corsato? Sim, ele vem falando isso. Ele já vem falando isso. Eu até falei na transmissão do jogo da Ponte Preta contra o Corinthians, que o Marcelo até criticou, né? E critica quando o técnico vem e fala, pô, nós não vamos cair, o que vocês querem? Vocês querem que o técnico Hélio dos Anjos chegue no microfone e fala, não, nós caímos mesmo. Não vai falar nunca. Não vai falar nunca, né? Se ele falar isso, então, você tem que ir embora. O presidente, o técnico, eles têm que manter a chama acesa. Mas o Marco Eberlin já vem dando essa dica há bastante tempo. Ele vem falando que a Ponte, fisicamente, a Ponte não consegue competir com ninguém. Não. E aí, Ney, que eu acho que o Hélio dos Anjos erra. Porque se fisicamente você não consegue competir com ninguém, o que você tem que fazer? Não é possível que, por exemplo, o Pedrinho, ele não tenha mais condições físicas, por exemplo. Vou dar um exemplo aleatório aqui. Mais condições físicas do que o Niltinho. Mais condições físicas do que o Ribamar. Ele é atacante, então põe o moleque pra jogar, pô. Exatamente. Tem que pôr os caras que têm condição impossível, física. né? Que pela idade que tenha, mesmo que esteja mal fisicamente o cara não vai conseguir correr. Então, eu entendo que o Hélio dos Anjos, por exemplo, outro erro crasso do Hélio dos Anjos, e se eu sou o patrão, eu demito. Como é que você paga 500 pau, quinhentão, velho? Você paga 500 mil, não sei o que tá acontecendo na transmissão da TV. Eu acho que acabou a energia lá mesmo, viu? Então, mas me esclarece aí. Tá ao vivo ali o Premier, os times estavam entrando em campo, apagou tudo, agora estão mostrando os caras no aquecimento. Os caras treinando. Eu acho que apagou tudo lá, hein? Eu acho que essa imagem aí não é ao vivo. Não é ao vivo, não. A transmissão é ao vivo, mas a imagem não é. Agora, pô, como é que você paga quinhentão, né? Essa draga, pô, tá numa draga danada. Não pagou ainda, eu sei, mas já fez o boleto. Já fez o boleto, parcelou no cartão, sei lá vai eu o que o Marco vai fazer qualquer coisa. Alguma coisa vai acontecer ali. Como é que você paga 500 conto e aí no intervalo do jogo você tira o cara? Tira o cara. Pô, deixa o cara jogando até precisar de oxigênio. É aí que pode ter o erro do técnico. Sim, eu tô dizendo, é isso que eu tô colocando. Deixa o cara lá. Você não pediu? Você não pediu o cara, Hélio dos Anjos? Deixa o cara lá. Agora, será que ele pediu o Corsato ou impuseram? Pediu, ele treinou. Ele treinou. Era titular dele. E eu até falei aqui que tava certo. Certo. Treinou, tem que jogar. Ué. Olha o Elano lá. Vamos ver se a gente coloca o Elano para falar um pouco. Muito, né? A gente tem sofrido alguns erros aí que vem nos trazendo um prejuízo, né? Agora não dá tempo para isso mais. A gente corrigiu, a gente conversou. Agora é colocar o coração ali dentro do campo mesmo, que a gente não precisa ter só um bom desempenho, né? Mas a gente também precisa ter uma qualidade maior ali para a gente definir melhor o jogo e a gente sair daqui vitorioso. Tá aí. O Elano, técnico da Ferroviária, também não faz uma boa campanha não, hein? Não faz não. Graças à Ponte Preta você sabe que já suscitou em alguns lugares aí o nome dele para técnico do Guarani, né, Corsato? Mas não vem fazendo um bom trabalho não. Mas eu acho que agora o Daniel Paulista, que aliás é o sósia do nosso Lucas de Souza aqui, né? Se você avaliar direitinho, você vai ver que um é a cara do outro. Com essa permanência aí na Série A1 do Campeonato Paulista, eu particularmente não acredito no Guarani classificado para jogar contra o Corinthians. Mas vocês estão muito pessimistas. Não, e se for ainda vai tomar pau também, né? Mas com a permanência eu acho que ele já garantiu, pelo menos para começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, não vejo também essa história do Elano vir não, viu, Corsato? Olha como é que tá o banco de reservas lá virou um rio. Da Ferroviária. Uma lagoa. Meu Deus do céu. E nada do jogo, né? Já são 18h59. Nada do jogo, né? Bom, vamos para a ficha técnica? Tem mais alguma coisa do Fabrício? Não, já foi só aquela participação, né? Tá certo. A gente tinha mais alguma coisa? Bom, eu queria soltar até
Mas vamos deixar pra ver o que vai acontecer no jogo aí. Você tá meio indeciso hoje, né? Esse jogo aí com a televisão desse jeito. Vamos conversando, vamos batendo papo, não tem problema. Ontem, né? É que ontem, Cossato, eu soltei aqui, né, um vídeo da Bebidas Poti, que está de volta com a gente aqui. Eu acredito que até nos tempos que você trabalhou aqui já no futebol interior, tava Bebidas Poti, né, Cossato? Sim. Bem Parceiraço, tempos atrás, né? Isso, parceiraço. Parceiraço, né? E ontem eu mostrei um vídeo da Bebidas Poti aqui, né? Que está de volta com a gente. Eu não sei se dá tempo da gente, eu tenho medo de soltar e o jogo começar, entendeu? Vamos deixar para depois? Vamos deixar para depois. Técnica? Vamos fazer a ficha técnica? Então o Grigo já está pronto. As escalações estão certinhas aí, ô Grigoleto? Tudo certinho, Ney. Legal, então são 6 horas mais 59, 19 horas agora em Campinas. Em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos, então você confere a ficha técnica completa para Ferroviária e Santos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. A Ferroviária do técnico Elano vem desta maneira para enfrentar a equipe do Santos. Número 1, Saulo. 2, Vidal. 13, Bruno Leonardo. 4, Didi. Número 5, Vitinho. Meia dúzia, João Lucas. Número 7, Igor. 8, Rafael Luiz. 9, o capitão Bruno Mezenga. 10, Thomas. Número 11, Orejuela. Repeteco da Ferroviária, Saulo, Vidal, Bruno Leonardo, Didi, Vitinho, João Lucas e Igor. Rafael Luiz, Bruno Mezenga, Thomas e Orejuela. Pode passar o banco? Vamos lá. O banco de reservas tem como opções Gasparotto, Arthur, Léo Rigo, Marquinhos, Breno Lopes, William Correia, Gleison, Charles, GG, Júlio Vitor, Bernardo e Neto. A Ferroviária Locomotiva, 10 jogos com 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, até aqui 10 pontos ganhos. Terceira colocada no grupo B, marcou 10 gols e sofreu 14. O artilheiro é Bruno Mezenga, que não é do Rei do Gado, com 2 gols. Próximo jogo da Ferroviária, agora dia 19, né? Mudou para sábado, 19 de março, Isso. Sábado às 16 horas, contra o Mirassol, também na Fonte Luminosa, em Araraquara. Futebol Interior. A equipe do Peixe do Santos, do técnico Fabian Bustos, vem desta maneira para enfrentar a Ferrinha. 34, capitão João Paulo. 27, Auro. 28, Kaique. Número 4, Eduardo Bauerman. 44, Lucas Pires. Número 29, Camacho. 25, Vinícius Zanocelo. 10, Ricardo Goulart. Número 21, Lucas Barbosa. Número 9, Marcos Leonardo. E 30, Lucas Braga. Repeteco do Santos, João Paulo, Auro, Kaique, Eduardo Bauerman, Lucas Pires, Camacho, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Como opções no banco de reservas, o técnico Fabian Bustos tem Diógenes, Paulo Mazotti, Luiz Felipe, Vinícius Balieiro, Jobson, Sandri, Bruno Oliveira, Pirani, Tailson, Ângelo, Léo Batistão e Juan Seco. Legal, informando que chega aí a informação de que às 19h10 deve começar o jogo devido à forte chuva lá que está caindo em Araraquara. Campanha do Santos, 10 jogos com 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, também com 10 pontos ganhos. Terceiro colocado no grupo C, marcou 10 gols e sofreu 14. Em número de vitórias, empates e derrotas, de gols marcados e tomados, igualzinho às duas campanhas. O artilheiro do Santos
é o Marcos Leonardo com 3 gols. O próximo jogo do Peixe, no sábado, dia 19 de março, às 4 da tarde, contra o Água Santa, na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. Arbitragem. A arbitragem desta partida fica a cargo de Luiz Flávio de Oliveira. Assistente número 1, Daniel Paulo Zioli. Assistente número 2, Evandro de Melo Lima. Quarto árbitro, Alceu Lopes Júnior. E o árbitro de vídeo, Péricles Bassols Pegado Cortez. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, são 19 horas mais 4 minutos, né? O jogo começa às 19h10, segundo as informações que chegaram pra gente aí. É isso, né, Corsato? Isso, devido às fortes chuvas, aquilo que a gente comentou, o jogo foi para 19h10, por isso o pessoal ainda no aquecimento chove e principalmente ali do lado onde vão ficar os treinadores, né? Há pouco o pessoal tava tirando a água com o balde, mas o gramado suporta bem, o gramado lá da Fonte Luminosa tá suportando bem, mas caiu muita chuva, viu, Claudinei? Tá certo, Corsato, e há tempo então pra gente falar da promoção da Store Colchões com os canais Futebol Interior, Corsato. Será que no sábado nós já teremos aí, já conheceremos o ganhador ou a ganhadora, Corsato? Não, é assim, ó, no sábado o ouvinte ainda pode participar, né? Na jornada de sábado, vamos acompanhar Guarani e São Bernardo, Ponte Preta e Ituano. Na rodada de sábado você ainda pode participar. Na segunda-feira, eu vou lá na Store Colchões, a gente vai fazer o sorteio ao vivo lá da Store. Ah, legal, vai fazer pelo... Vamos fazer pelo Facebook. Pelo Facebook do Futebol Interior. Isso, vamos fazer lá pelo Facebook do Futebol Interior. Legal. E depois a gente publica também, vai ficar no Facebook e a gente vai dar publicidade também depois na Hora da Macaca da segunda-feira. E claro, divulgar aqui nas nossas transmissões, porque a primeira fase acaba do Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista não acabou. Então os canais Futebol Interior vão continuar transmitindo os jogos e a gente vai continuar falando aqui da Store Colchões. Legal, então fala aí, Corsato, o que é que o ouvinte internauta que participar com a gente vai ganhar, Corsato? Bom, vamos lá, 19996624298. Tá na tela, inclusive, aí o telefone, 19996624298. No vídeo aí da Store passa um monte de cama, né? Cama box, solteiro, casal, todas aquelas variedades de box que você encontra na Store Colchões. A king você size, pode a queen. Aqui você escolher. Você vai colocar lá, ó, eu quero ganhar o box queen. Se você for o sorteado, a Store Colchões, com os canais Futebol Interior, vão presentear você com um box queen. É só você mandar lá no WhatsApp, 996624298. Não esqueça de deixar o seu nome completo, seu bairro e a sua cidade. Você vai concorrer. A mensagem chega lá para a Helenice, né, Corsato? Isso, é a Helenice lá da Store Colchões, ela que vai receber a sua mensagem. Na segunda-feira, vamos jogar os papéis para cima, tirar um nome e falar o nome do ouvinte, do sortudo ou da sortuda que está participando com a gente dessa promoção. Tá na tela aí, ó, 996624298. Legal, tá aí então a promoção da Store Colchões do nosso amigo Fininho Ponte Pretano, né, Corsato? De 4 costados. Está muito preocupado, Fininho? Tá, como todos nós estamos, né? Tá sim. Tá certo. preocupado, Fininho, triste. Mas segura aí que hoje o Santos ganha, a Ponte ganha sábado. E é de ir no campo, hein, Fininho? É de ir no campo, filho. Vai pro Fala, campo. Grigo. Ô, Ney, só confirmando aqui, ó, eu passei a arbitragem agora e eu peguei a arbitragem que a federação tinha disponibilizado. Sim. Eu falei assistente número 1, eu falei Daniel Paulo Zioli. Não é? Não. Assistente número 1 para essa partida é a Neuza Inês Bach. Neuza Inês Bach. É a única alteração que teve com relação ao que estava no site da federação. Tá muito bem. Tudo praticamente pronto agora, as imagens restabelecidas, já foi o hino brasileiro, o hino nacional. Os jogadores estão se cumprimentando e a bola vai realmente rolar. 19h10 agora, 19h08. Eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está prontinho para trazer aí todas as emoções do primeiro tempo de Ferroviária e Santos. Ele é...
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série A1, Campeonato Paulista. Este é jogo da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Santos. Lembrando que a 11ª rodada já aconteceu, né? Só tem mais uma rodada. Rodada essa que ficou de 8 jogos, só sobraram 2 jogos para domingo, 6 jogos às 4 da tarde do próximo sábado. Daqui a pouco o Claudinei Corsi vai repassar os jogos com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Você pode participar com a gente na Jornada Esportiva lá pelo Facebook, Futebol Interior, ou também pelo YouTube, Futebol Interior ou Futebol FI. Fique à vontade para participar conosco, mandar a sua mensagem. O WhatsApp 989893526, esse é o WhatsApp para você participar da jornada esportiva, tá bom? E não para você concorrer ao prêmio, para você concorrer à box que você está precisando na promoção Store Colchões e Canais Futebol Interior, 996624298. Vou repetir, 996624298. Você participa com a gente na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Abraçando aqui o Enzo Morandi. Ponte tem que ganhar do Ituano para o meu Botafogo ficar melhor colocado. Ô Enzo, não vai muito na Ponte não, hein? Olha que aqui é um Ponte Pretano que tá falando, hein? Não põe muita fé na macaca não, hein? Que a Ponte esse ano já fez o seu torcedor ficar pé da vida várias vezes. O Adriano Aparecido, louco, Adriano. Que isso, rapaz? Falar que o Santos não tem torcida. Boa noite. Teria como empatar o jogo e o saldo de gols ser menos 13 para cada um? Que legal, né? Você vai de baixo para cima? É, porque é o que eu tenho aqui. Quando eu abro, aparece só essas mensagens só. Eu entrei agora aqui no Facebook, então aparece as mais recentes. A bola vai rolar. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time da Ferroviária. A Locomotiva, a Ferroviária de Araraquara, do estádio Arena Fonte Luminosa, que foi inaugurada em 1951, 10 de junho de 1951. Não chove mais em Araraquara. Vai começar o jogo. Bruno Mezenga vai tocar na bola, apita o árbitro. Luiz Flávio de Oliveira, 44 anos, é comerciante. A bola rola nos canais Futebol Interior e aqui no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Vem Ferrinha, a bola aqui pro campo de ataque, Igor. Vai queimar dali, bateu pro gol, João Paulo! João Paulo, primeira defesa do goleirão da equipe do Peixe. Goleiro que está sendo pretendido pelo Flamengo. O Flamengo quer o goleirão. Sensacional, fantástica defesa do goleiro do Peixe. Não deu nem para começar com aquela plástica do narrador, viu, Anderson Grigoleto? Nem com a frase, faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades, porque a Ferrinha já chegou e o João Paulo já fez uma defesaça em Grigol. É um tirombaço do Igor da Ferroviária, primeiro chute, um tirombaço. O João Paulo muito bem posicionado, espalmou a bola, mas já aqueceu ali as luvas do goleirão do Santos. Primeiro lance, 30 segundos de jogo, a primeira chance da Ferrinha. É isso aí, com menos de 1 minuto, quase que a Ferroviária faz o primeiro gol. É fácil. Rapaz, eu realmente não tenho 1 minuto de sossego. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. Olha o Peixe, vem Santos, bola com Lucas Braga. Fez o passe na ponta pra Zanocelo. Menino Zanocelo, jogou na macaca. Cruzamento, levantamento na boca do gol do Lucas Pires. A bola passa, vai embora, na linha de fundo, tiro de volta pro Saulo, que foi goleiro do Santos, inclusive. Começou no Santos Futebol Clube, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. O Planeta dos Macacos está com a gente aqui também, ó. Ademir Júlio. Falei pra você que hoje Ronaldo tem o WhatsApp. Ronaldo de Lima, tá todo mundo ligado com a gente, manda mensagem aqui, estou no Facebook, vai. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Norberto Júnior, tá no YouTube, ele manda aqui um abraço aos amigos da Rádio Futebol Interior, boa jornada. Um abraço do Norberto, ele diz aqui, abraço ao Anilson, roupeiro da Ferroviária. E aí ele diz aqui, deixa eu ver se eu consigo interpretar aqui, Churras Tom, na Vila União, o melhor lanche da cidade. Venha conferir. É aqui em Campinas, ô Grigo? Sim, lá na Vila União. Então nós vamos para lá depois do jogo, hein, Corsato? Lógico, já fez a propaganda. Pois é, já. Ó, cara, Norberto, garante aí cara. 4, hein? Eu, Corsato, Grigo e Felipe Marques, tá bom?
fica preparado aí, porque a gente vai com toda a fome do mundo, hein? Vem Ferroviária, bola aqui pro campo de ataque, Kaique mete a testa na bola, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pro time da Ferrinha, fazer a cobrança aqui pela esquerda, vem João Lucas, também jogou na Ponte Preta, já que estamos falando da Ponte, né? Passou pela Ponte Preta, João Lucas, lateral esquerdo. Aliás, hoje, né, jogador de futebol joga em 12, 13 times, em 2, 3 anos, veste camisa. Tem jogador de futebol que joga em um ano em 3 times diferentes, até treinador, né? Eduardo Batista, ano passado, foi técnico do Mirassol e do Mirassol ele foi pro Remo. E aí volta pro Mirassol e agora tá no Juventude. É isso aí, é um rodízio danado. Kaique põe a bola aqui pro campo de ataque, já trabalha a bola para Lucas Braga, vem na cabeça ali, tira a zaga da equipe da Ferroviária, a bola volta aqui pelo meio, saiu. A bola acaba saindo aqui para lateral, é lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Tem um camisa número 9 do Peixe ali. Quem é esse 9 do Santos aí, hein, ô Grigor? Que tá ali, camisa número 9 do Marcos Santos. Leonardo. Eu pus o 11 aqui pro Marcos Leonardo, então é ele que é o 9, né? Eu pus 11 pro Marcos Leonardo. Falei, rapaz, só se peguei errado a escalação. Marcos Leonardo é camisa número 9. É lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Auro. Menino Auro para fazer a cobrança do arremesso. Bola mal pela direita. 4 minutos passados. Primeiro tempo de jogo 0-0. Ele toca a bola aqui pro Marcos Leonardo. Vem João Lucas na marcação para cima dele. Quem tá por lá também é o Lucas Braga. A bola acaba saindo. O Lucas pedia o escanteio. Mas a Neuza Inês Bach, de 37 anos, nasceu no dia 11 de agosto. Ó, que data bacana, hein? A Neuza foi bem agora, hein, Corsato? Foi bem. Ela é boa, né? Ela é uma boa bandeira. Ela é uma boa bandeira, sim. Aliás, as mulheres vêm dominando cada vez mais. E isso é muito importante, isso é muito bom, né? Porque diz que a mulher, e isso é verdade, né? A mulher tem... Até a visão da mulher ela é mais apurada do que a visão do homem. Sabe de quem que eu sou super fã? Eu comecei a ser super fã desde ontem no Facebook. Da Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, que Vou marcar uma live com ela aqui nos canais de futebol. Ela ocupa um cargo lá na Federação Paulista de Futebol, né? De chefe, né? De chefe lá dos Paula juízes, de Oliveira, né? Ana Paula de Oliveira. Eu vou marcar uma live com ela, viu? Você comprou a revista? Lógico. Tá. Não tenho até hoje, mas que eu vi, eu vi. Não, eu tinha também, mas a minha esposa foi confiscada. A minha esposa jogou fora. Jogou no lixo, mas tinha sim. Mandou muito bem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O Thiago Moreira, TPC, boa noite, Dali Ponte, Júnior Souza. Será que é a minha presença? Será que é a presença do Grigo? Será que é a presença do Claudinei? Ou será que é o jogo Ferroviária e Santos? É o jogo, né? Porque o torcedor da Ponte acho que está olhando com mais atenção do que talvez os torcedores de Santos e Ferroviária. O Ademir Júlio, boa noite, Corsato. Depois dessa campanha da Ponte não dá para comentar nada. O Jorge Chiqueira está dizendo que vai ser 2-1 para a Ferroviária. Luiz Augusto Duarte Simas, boa noite, Corsato. Será que a multa foi paga mesmo no jogo contra o Corinthians? A Ponte não fizeram um acordo, as diretorias, e o Santos vai ganhar de 2-1 e não vamos cair? Ah, Luiz, tem gol. O Santos pode até ganhar, mas pode ter ganhado o Ituano, tem que combinar com o Ituano. Placar ao vivo, Futebol Interior informa, vai, Claudinei Corsi. Copa do Brasil, jogo em andamento o primeiro tempo, o Motoclube do Maranhão vai vencendo 1-0 a Tombense de Minas Gerais, o gol de Emerson. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vai participando, Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Deixa sua mensagem pra gente. Bauerman, Futebol toca a bola ali para Interior. Vinícius Zanocelo. Trabalha a bola pela direita, ele volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola para Kaique. Kaique perde a presença do Auro, ele toca a bola no meio. Lindo passe, já jogou, trabalhou bola na ponta para Lucas Barbosa. Vai para a linha de fundo, foi pro chão. Ficou pedindo falta, aí ele olha para Inês, a Inês olha para ele, diz que não foi nada. Tiro de volta para o goleirão Saulo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Ronaldo de Lima diz que a Ponte vai escapar. Ronaldo, deixa quieto. Já tem um monte de ante aqui na live. Não vou falar isso não. Pedrinho
Arapiraca, torcendo pelo Santos, de Rubens Feijão e dos meninos da Vila, tá dizendo Pedrinho. Arapiraca, um abraço, Pedrinho. Seja bem-vindo à jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, quase 8 passados, primeiro tempo. 37 para terminar o jogo no primeiro tempo. Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Ferroviária, Locomotiva 0, Santos, o Peixão da Vila, também 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Cláudia Nicorsi. Copa do Brasil, jogo em andamento, primeiro tempo, o Motoclube do Maranhão vai vencendo a Tombense de Minas Gerais 1-0, às 21h30 tem São Paulo e Manaus com transmissão aqui nos canais Futebol Interior, junto com a equipe Gol de Placa, o comando do nosso amigo Célio Campos. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, falta para a Ferroviária, levantamento na boca do gol, João Paulo, levanta voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe do Peixe, e já põe o Santos para o campo de ataque, bola para Lucas Braga tem o Marcos Leonardo pedindo bola, fez a finta, passou pelo primeiro, entrou na grande área, trouxe a bola para a perna direita, foi travada na hora do agora, chega a zaga da equipe da Ferroviária para tirar, bola ali com o camisa de número 13, que é o Bruno Leonardo, ele volta a bola na ponta esquerda, bola para Lucas Pires, vai para o cruzamento, não voltou, tocou um pouco mais atrás, bola para Vinícius Zanocelo, vira o jogo, toca a bola ali na ponta para Camacho na direita, volta um pouco mais atrás, bola para Kaique, Santos vai subindo as suas peças, todo mundo no campo de ataque, só o João Paulo no campo de defesa, bola para Kaique faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio, bola para Camacho, vem buscar a bola aqui para a equipe do Peixe, o camisa número 29 vira o jogo, toca a bola para Lucas Pires, na ponta esquerda tentou tocar para o Lucas Braga, chega a zaga da equipe da Ferroviária para tirar, contra golpe armado, era para o Bruno Mezenga, muito forte o passe, João Paulo vai sair do gol com os pés, sai jogando para a equipe do Peixe, trabalha a bola para Vinícius Zanocelo no meio, já virou, trabalhou, bola aqui na ponta para Lucas Barbosa tentou tocar a bola para Marcos Leonardo, chega a zaga da equipe da Ferroviária, tira a bola, volta pela ponta direita, bola para Kaique, menino Kaique, volta um pouco mais atrás, bola para o Auro que é Júnior, então o Grigo tá me dizendo aqui se é Auro Júnior, o pai dele se chama Auro. Bola ali pela ponta esquerda, bola para Lucas Pires, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tirou, a bola voltou pro Marcos Leonardo de bicicleta pra fora. É bom esse Marcos Leonardo, hein? Mas dava para dominar melhor, não é, Grigo? A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pra Ferrinha. A bola veio ali meio que tirada pela zaga, né, pelo zagueiro da Ferroviária, ele preferiu dar a bicicleta, uma pintura de jogada, mas a bola foi para fora. Ele, que nesse momento é o artilheiro da equipe do Santos com 3 gols, viu, Corsato? 3 gols, e o Luca tem 6, hein? A ponta na rabeira da competição. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. 11, primeiro tempo. 34 para terminar o jogo no primeiro tempo, Arena Fonte Luminosa, é jogo atrasado, 10ª rodada, Campeonato Paulista Série A1, te contei não? Ferroviária e Santos, tá no placar dos canais Futebol Interior para você que vê aí na tela, 0-0, Claudia Nicorsi, placar ao vivo. Deixa comigo, Corsato, segue Motoclube do Maranhão, 1-0 em cima da Tombense de Minas Gerais, jogo está sendo realizado lá no estádio Inhozinho Santos, em São Luís do Maranhão, além do São Paulo e do Manaus, que joga às 21h30, também tem às 20h30 o Globo do Rio Grande do Norte, que tirou o Inter contra a equipe do Brasiliense. Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Bom, o jogo tá parado, viu? O Saulo, né, tava trocando ali as luvas, né? E o jogo tá parado porque aí não dá pra continuar o jogo sem o goleiro, né? Trocou as chuteiras, o goleirão da Ferroviária trocou as chuteiras ali, colocou, vamos dizer assim, a chuteira de chuva. Isso, pneu pra chuva, né? Porque o campo tá escorregadio. A Arena Fonte Luminosa trabalha a bola, o time da Ferroviária, bola aqui pelo meio, é o Igor. Tem o Rafael Luz pedindo bola, perdeu. Recuperação de bola pro Peixe. Olha o Santos, Lucas Pires está na ponta esquerda, vem na marcação. Chegou bem ali pra cima dele o Vidal.
ganha a bola, o Vidal sai jogando para a equipe da Ferrinha, só que já joga, entrega errado, vira o jogo, toca a bola para Lucas Pires. Pires fez o passe na boca do gol, chegou a zaga da equipe da Ferroviária. Bruno Leonardo chega para tirar, sai jogando, toca a bola para Vitinho. Vitinho tem o Igor pedindo bola aqui pelo meio, tem também o Rafael Luz na ponta esquerda. Ele começa tudo no campo de defesa, a bola para Didi. Didi jogou no Guarani, né? Esteve no Guarani na temporada passada. Didi, camisa número 4, volta. Esse Didi aí, ele num derby que a Ponte Preta venceu, ele deu uma cabeçada, a Ponte venceu o jogo por 2-0. Ele deu uma cabeçada, tava 2-0 o jogo já pra Ponte, ele dá uma cabeçada, o Ivan faz uma defesa maravilhosa. Foi um jogo do Majestoso, foi no gol do portão de entrada do estádio Moisés do Carelli. Tava 2-0 pra Ponte, num cruzamento do lateral do Guarani. O Didi mete a testa na bola, o Ivan fez uma defesa, mas uma defesa de Ivan mesmo, de goleiro diferenciado. Lembro muito bem, Didi meteu a testa na bola, ele é bom na bola aérea, é bom o Didi. Você gosta do Didi? Tem saudades do Didi, Claudinei Corsi? Olha, eu gosto, mas saudade não tenho não, Cossato. Não tem não. Didi, e do Didi dos Trapalhões? Ah, esse eu tenho saudade. Esse é bom, Esse né? eu tenho saudade do Didi, do Zacarias, do Mussum e do Dedé. E do Dedé. Ó, do Dedé da Ponte eu não tenho saudade nenhuma, aí, não. Aí é outra história. Esse não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes Futebol e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Você participa, manda mensagem pra gente. Santos vem aqui, bola pela ponta direita, falta. O jogo tá parado, pegaram ali o Lucas Barbosa. E o árbitro da partida, o Luiz Flávio de Oliveira, olha ali pro jogador da equipe da Ferroviária. Olha ali pro João Lucas. Ah, Cossato, foi por baixo, foi na maldade, hein? uma pergunta pra você. Quer falar, Grigol? Pode falar. Não, pode falar, eu só ia falar a jogada realmente, essa entrada forte do João Lucas era pra em cartão. cima do Lucas Tomou um Barbosa. chapéu? Isso, deu um chapéu e o João Lucas deu a pancada em cima do jogador Cossato, da equipe da Ferroviária. Você que acompanha aí, né, principalmente o futebol paulista, o que de fato aconteceu com o Novo Horizontino, hein, Carlos Corsato, que fez uma campanha aí tão boa, né, deu umas claudicadinhas, mas chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, 11 jogos, nenhuma vitória, Corsato, no Campeonato Paulista. Eu entendo, isso dá pra gente colocar. Eu até falei esses dias na hora da Macá que muita gente me criticou. O Campeonato Paulista, na minha opinião, ele é mais difícil do que a Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que hoje a Série B tem Cruzeiro, Bahia, tem o Grêmio, Vasco, né? Tem a própria Ponte, o Guarani, tem o Sport. São times fortes, né? Times de tradição. Mas a Série C, o nível é baixo, né? Daqui a pouco eu completo, porque vem Santos, bola com o Marcos Leonardo, ganhou do zagueiro da Ferroviária, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do Santos, mas a Inês levantou a bandeira. Com 15 minutos do primeiro tempo, o Santos foi pra rede com o bom Marcos Leonardo, vai ter VAR, lógico que vai ter VAR, ele estava na frente. Estava impedido o jogador da equipe do Peixe, recebeu o passe do Camacho, tirou o zagueirão da Ferroviária, mandou pro fundo da rede, mas estava na frente, estava impedido, né, Grigor? Estava impedido, sim, o jogador da equipe do Santos, mas que belo lançamento do Camacho para o Marcos Leonardo. Fez uma bela jogada dentro da grande área ali, chutou. Matada na bola, hein? Exatamente, colocou a bola para o fundo do gol, mas ele já estava em posição ilegal. O VAR está analisando, mas deu para perceber na telinha aqui que realmente ele estava avançado. O VAR aqui no Brasil, cara, se você olhar a Premier League, isso aí já estava resolvido já há muito tempo, né? Nós falamos aqui que já... Corsato, mas fala aí, então, você estava falando do Novo Horizontino. Do Novo Horizontino. É você acreditar que, por exemplo, o time que fez uma boa campanha na Série C vai se dar bem no Campeonato Paulista. Se eu digo que o Campeonato Paulista é melhor tecnicamente do que a Série B do Campeonato Brasileiro, imagine a Série C. E o Novo Horizontino acreditou, entre aspas, né, que o time que subiu da C para B daria conta de disputar o Campeonato Paulista. Não dá. Tecnicamente não deu. Não dá e não deu, né? Não dá e não deu e caiu. E realmente é uma campanha, né, horrível, né? Não é possível você não ganhar um jogo em 11 no Campeonato Paulista. É impensável isso, né? Pelo menos você ganha um jogo, ou passa, empata um, depois você vai, perde, ganha outro, mas
não ganhar... o São Caetano nem- caiu com 4 pontos no ano na verdade, temporada passada. Então o Novo Horizontino pode conseguir ser pior, Pior do que o São Caetano. se não conseguir nada na última rodada, né? Então, mas é isso, é acreditar que o time da Série C, que é a base da Série C, seria interessante para disputar esse Campeonato Paulista. Não é, gente. O Campeonato Paulista, ele é muito forte. Olha o Santos aí, ó. E agora é interessante, né, que o Novo Horizontino vai jogar a Série A2 o ano que vem e depois tem, se ele conseguir se manter, na Série B, mas não deve se manter na Série B. Eu né? falei aqui, o Marcelo não entendeu o que eu disse, mas na transmissão eu disse que eu puxei na Nossa, memória, o Marcelo não achei. não entendeu ele o que você falou? Ele não entende e não concorda com nada que Isso eu é falo. raro, hein? Ele não concorda com nada que eu falo, mas teremos na Série B do Campeonato Brasileiro, acho que inédito isso, 2 times que vão disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, disputando a Série B de um Campeonato Brasileiro, porque é Ponte e Novo Horizontino, caso a Ponte caia E para a se Série... não for o Santos, né, que disputa Que aí a é Série Série A. A. Aí é Série A, né? E tem a Ferroviária também, que está disputando a Série C do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vou mandar um abraço aqui para o Rafael Matias, a Marília Soares, o Ivan Oliveira, o Erivaldo Mariá, o Albert Cavalcante, boa noite. Ele coloca amigos. O Albert estava me dizendo esses dias que quando ele ia jogar pedra, né, na lagoa, era sempre com a mão esquerda, né, Albert? Mas é isso, o Albert é canhoto, então, tá certo. Ele escreveu, boa noite, amigos. Ótima transmissão a vocês, vai peixe. O Albert, ele tem vários times do coração, né? E o Lucas também tá com a gente, viu? O Lucas de Souza acompanhando a jornada no YouTube, viu, Cossado? Grande Lucas de Souza. O Marcelo Matoso, coração na mão. A APP pra sempre. E olha o Santos, vem bola aqui pro campo de ataque. Futebol o toque na boca do gol, a bola vai entrando. Marcos Leonardo pro gol do Peixe. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Bola na lateral aqui do Auro, tocou pro Marcos Leonardo. Não vi nada nesse lance aí, viu? Jogador da equipe da Ferroviária ficou pedindo a falta, o Didi. O Marcos Leonardo veio. Ah, rapaz, se você der falta nisso aí, mandou uma bomba pro fundo na rede, mas não tá valendo nada. Pode tirar o hino, não vale nada. E nem pediu o VAR, hein? Nem pediu o VAR. Decidiu no campo. Eu achei uma disputa normal do lance. Segundo gol do Peixe anulado, o primeiro normal. Esse aí, mas nem VAR pediu. E aí, o Anderson Grigoleto? O Luiz Flávio de Oliveira, ele deu o empurrão do Marcos Leonardo em cima do zagueirão Didi. Lance que eu achei lance de jogo também, viu? Achei um lance que ele deu o corpo ali na cobrança do lateral, ele deu o corpo em cima do Didi, ganhou a posse de bola e fez o gol. Mas o Luiz Flávio de Oliveira não interpretou dessa maneira, mais um gol anulado da equipe do Santos. Continua 0-0. Os dois estão empurrando. E quando ele empurra, o cara nem não caiu. O cara foi cair lá na frente depois que viu que perdeu a bola. Para mim, o Santos foi prejudicado, mas quero aqui da nossa grande audiência também. Se quiser participar, fique à vontade. O que você achou do lance aí, Claudinei Corsi? Pra mim, um lance normal. Disputa de bola, o jogador da Ferroviária já veio com o corpão também em cima do jogador do Santos e ele se protegeu. Pra mim, lance normal, o Santos prejudicado. E vem Santos, bola aqui pela ponta esquerda. Bola ali pro Lucas Pires. É Lucas Pires, Lucas Braga, Lucas Barbosa. Chega a zaga da equipe da Ferroviária. Só falta ter um Lucas na Ferroviária também. Pronto, chegou a zaga da equipe da Ferroviária. Tira a bola, volta com o time do Peixe. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro Lucas. Vai pro campo de ataque. Levantamento na boca do gol. É pro Leonardo na marcação. Chega a zaga da equipe da Ferroviária. Tira. Joga a bola, linha de fundo, chegou o Didi, jogou bola, linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo, o primeiro escanteio pro Santos lá pela esquerda, Grigô. Primeiro escanteio para a equipe do Santos, primeiro escanteio do jogo. Bola pode ser perigosa. E só fazendo um comentário, como esse Marcos Leonardo finaliza bem para o gol, né? É bom de bola. Bom de bola. Escanteio cobrado, bola no campo de ataque, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Ferroviária para tirar. João Lucas testa na bola, linha de fundo, escanteio pro Peixe, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa
Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Escanteio pro Peixe, quase 22 passados primeiro tempo de jogo. Jogo válido pela 10ª rodada, jogo atrasado. Santos e Ferroviária 0-0. Santos já fez 2 com Marcos Leonardo, mas os 2 anulados. Bola aqui pro Lucas Pires, é jogada ensaiada, virou pela direita pro Auro. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, foi rasteirinho. Chegou a zaga pra tirar e vem Ferroviária. Bola aqui pro campo de ataque, é pro Rafael Luiz. Muito forte, ela saiu, linha de fundo. Linha de lateral pro Peixe, tem pressa o Santos, bola aqui na ponta pro Lucas Braga, sai da ponta, vem pro meio, traz a bola pra ponta esquerda, bola ali pro camisa de número 10, o Ricardo Goulart, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga da equipe da Ferroviária, mas o jogo tá parado, a Inês levantou a bandeira, tá impedido o atacante da equipe do Peixe, atenção torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo, e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma. O seu tempo quase 23 passados. Primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Arena Fonte Luminosa, Araraquara. Jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Santos, tudo igual, 0-0. Claudinei Corsi. Copa do Brasil segue Motoclube do Maranhão 1, Tombense de Minas Gerais 0. Lembrando que na sequência teremos São Paulo e Manaus com a equipe Gol de Placa, com o comando do Célio Campos, e amanhã tem Corinthians, tem Palmeiras e Corinthians também com transmissão da equipe Gol de Placa e CIN aqui nos canais Futebol Interior. Ferroviária descolou um cruzamento, Eduardo Baumann teve que meter a cabeça na bola para tirar dali. É escanteio para a equipe da Ferrinha. O primeiro escanteio para a Ferroviária no jogo. Levantamento na boca do gol. Mezenga sobe de cabeça, vai João Paulo, dá um soco na bola, tira. A bola vai virar aqui pela ponta esquerda ainda. Bola para o Rafael Luz, trabalha a bola aqui na ponta, ele volta a bola para Tomás. Tomás na direita, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol. João Paulo deu um soco na bola. O árbitro tá parando o jogo porque o Mezenga com o João Paulo se chocaram dentro da grande área. O goleiro tá caído na pequena área, jogo parado. Bola pro Peixe no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Luiz Augusto Duarte Simas. E aí, Carlos, já vão começar? São 2 gols anulados. Jogada normal. Não, o primeiro estava impedido mesmo, viu, Luiz? Agora esse segundo, o árbitro interpretou como falta. Eu não achei. O Santos vai ter que fazer 5 para valer 1, tá dizendo aqui o Júnior Souza. Corsato tá narrando até mais leve hoje. Nos Jogos da Macaca, Futebol ele narra interior. tenso e sem sossego. Com a Ponte não tenho 1 minuto de sossego, viu, Ronaldo? Sator, Oi. Só falando um pouco do jogo, né? Apesar do susto que o Santos levou logo aí, com menos de 1 minuto, né? Que o João Paulo já teve que aparecer, o Santos, ele se tranquilizou na partida. É bem verdade que lá, como dizem agora, né? No último terço do campo, o Santos tem errado muitos passes ali, na hora de chegar na finalização da bola. Mas ele cresceu bastante na partida, tá com uma posse de bola elevadíssima, mais de 80%, e se ajeitou na partida. Falta, evidentemente, o gol. Já saíram 2, na minha opinião, legal, que foi anulado, o outro foi anulado certinho, já deveria estar vencendo. Então o Santos é melhor que a Ferroviária, que não levou perigo além daquele lance a menos de 1 minuto. Então o Santos melhor na partida, só falta no último terço definir certinho a jogada para chegar ao gol e que valha, né? Pelo menos para o árbitro e para o VAR. Esse Claudinei Corte, nos canais Futebol Interior, Bauerman. Ele toca a bola aqui pela direita, jogou no América o ano passado, aí saiu do América, o América tá na Libertadores. Levantamento na boca do gol, Saulo! Sai do gol, agarra, fica com ela o goleirão da Locomotiva. Põe bola aqui pro campo de ataque, era pro Bruno Mezenga, a zaga da equipe do Peixe está ganhando. Bola pro Camacho, fez o passe, é pro Marcos Leonardo, Saulo! Campo molhado, se joga, faz a defesa, o goleirão da Ferrinha, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ô, Corsato, Eu. E é o que falta realmente, né? Você disse aí campo molhado, né? Os caras não arriscam de fora da área. Precisa ter cara para chutar, tentar, porque, pô, um campo desse, um estado desse do gramado pro goleiro, uma bola que vem quicando ali em cima do gramado com água, é complicado. E o Santos, por exemplo, está querendo entrar com a bola trabalhada dentro da área.
e a própria Ferroviária. Ninguém bate de fora da área. Parece que os caras esqueceram esse fundamento. Deixa eu mandar um beijo aqui, um abraço pra Meire Ellen Silva. Ô, Meire, muito obrigado por estar beijo, com a gente. Meire. A Meire é a minha cabeleireira. Como é que é? É, pô. Ô, Meire, um beijo pra você, hein? É a minha cabeleireira. Ela que dá um trato nesse cabelo. É bonito, né? Fala a verdade, hein? Se quiser, eu passo o contato. Aqui no ar não, porque a Meire não tira o escorpião do bolso. Né? Tem que patrocinar, mas ela não patrocina, ela e a Michele, né? É a dupla MM. Bola pelo meio, trabalha a bola, o time do Peixe. A Meire é Ponte Pretana, né? O pai da Meire, Ponte Pretana. E a Michele foi casar com o Bugrino. Ah, mas é Bola lógico, né? Será que você ia deixar uma bugrina cuidar do seu cabelo? Não ia, né? Não, mas a Michele, que é a toda poderosa, ela casou com o Bugrino. O cara é Bugrino roxo, mas é gente boa. Bola ali pela direita, trabalha a bola pro time do Santos, bola com o Ricardo Goulart, vira o jogo, trabalha a bola pelo meio, volta a bola pra Camacho na ponta esquerda, volta a bola um pouco mais atrás, bola pro Lucas Pires pra Bauerman volta essa bola no meio, bola pra Camacho fez o passe pro Lucas Braga, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do Peixe! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. E que jogada do Peixe! Camacho, Marcos Leonardo, deixou passar pro Lucas Braga, de primeira ele bateu. Canto esquerdo do Saulo que voou, mas não pegou. Solta o menino do Peixe! Agora quem dá bola é o Santos. Peixão na frente. Lucas Braga vai pra rede. 1 pro Santos, 0 pra Ferroviária. O primeiro não valeu. O segundo também não valeu. O terceiro valeu. Pode gritar aí, torcedor. 29 minutos passados, primeiro tempo de jogo. O primeiro gol do Peixe. Lucas Braga. Mil vezes você, Lucas Braga. Ferroviária 0, Santos 1. Goleirão Saulo. Essa você só pega lá no fundo da rede. E tá aberto o placar da Fonte Luminosa em Araraquara. Santos 1, Ferroviária 0. A tela tá printada. Printa de novo a tela aí, Anderson Grigoletto. Que jogadaça da equipe santista. No toque do Camacho, na enfiada de bola dele para o Marcos Leonardo, ele deu um toque, o Marcos Leonardo, de calcanhar para o Lucas Braga, que deixou ele na frente do goleirão Saulo. Ele colocou do lado esquerdo do goleirão Saulo para o fundo do gol, abrindo o placar para a equipe santista. Santos, 1-0 na Ferroviária, tá na frente o Peixe. Santos vence pelo placar de 1-0. Ô Ney, o Santos, apesar do primeiro susto com 30 segundos, é merecedor do resultado, né? Sem dúvida nenhuma, bem melhor na partida que eu dizia. Faltava justamente isso que aconteceu aí, trabalhar bem a bola e sair em condições de fazer o gol, né? E foi isso que o Santos fez. Futebol o interior. Santos tomou o primeiro susto, reagiu na partida, posse de bola maior, jogando mais, merecedor desse 1-0 até aqui. Vem Ferroviária, bola aqui pro campo de ataque, era pro Benzenga, chega a zaga da equipe do Peixe pra tirar. E não tinha ninguém do Santos agora no campo de ataque. Amarelou pra quem, Grigor? Amarelou pro número 25 do Santos, Vinícius Zanocelo. Primeiro amarelo do jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E vem Ferroviária, bola aqui pro campo de ataque. Ferroviária perde o jogo pelo placar de 1-0, vai ficando com 10 pontos. Vai ficando na alça de mira. Não sei quem foi que inventou essa, né? Mas da macaca. E aí vai ter problema porque tem o Mirassol aí mesmo na Arena Fonte Luminosa, né? Mas o Mirassol ainda brigando para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. É melhor não bobear. Bola ali pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Peixe para tirar a bola com o Mauro. Põe bola aqui pro campo de ataque, a zaga da equipe da Ferroviária domina a bola com o Didi. Didi pela ponta esquerda para João Lucas, daqui a pouco o Claudinei fala, porque a Ferrinha vem. Bola aqui pro campo de ataque, deixou passar quem tava ali, era o 7, o Igor. E aí o João Paulo com a perna esquerda, dá um bico, tira essa bola, joga para lateral, vai Ney. Você falou do Mirassol no grupo C, né? Em primeiro, Palmeiras já classificado, sobrando na competição 26 pontos, com 10 jogos ainda. Em segundo, o Ituano, adversário da Ponte, com 18. Em terceiro, o Botafogo, com 18. E em quarto, o Mirassol,
com 17 e 4 vitórias. Lembrando que o Botafogo tem 5 vitórias e o Ituano também tem 5 vitórias. Ele tem que torcer pro Mirassol, precisa vencer e torcer para Ituano e Botafogo não vencerem os seus respectivos jogos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. 32 passados deste primeiro tempo. Já o completo, porque vem Ferrinha, bola aqui pro campo de ataque. Olha o João Lucas, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chegou o Igor, toca de cabeça. Tá na rede. Gol da Ferroviária. É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cruzamento do João Lucas. O João Paulo não foi pra bola. Zagueirão também ficou olhando. Aí lá no segundo pau apareceu o Igor. Testa na bola, mandou a bola pro fundo na rede. Tá tudo igual, tá empatado. 32 minutos. 3 minutos só depois do gol do Peixe. A Ferroviária já foi buscar o gol de empate. Igor. 7, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Arena da Fonte. Igor faz 1 pra Ferroviária, 1 pro Peixe. Goleirão João Paulo. Essa você só pega lá no fundo na rede. Tá tudo igual na Arena da Fonte. Igor printa bonito a tela pra Ferrinha. Ferroviária 1, Santos também 1. E quem vai printar a tela pra gente do lance do gol é você. Vai, Anderson Grigoleto. Do lado esquerdo, o João Lucas teve liberdade para fazer o cruzamento. O goleiro João Paulo não saiu na bola. E o Igor subiu no costado do Lucas Pires, cabeceando a bola pro fundo do gol da equipe do Santos. Empata a equipe da Ferroviária nesse momento. Ferroviária 1, Santos também 1. Ferroviária 1, Santos também 1. Saulo agora tá caído ali, o jogo vai ficar parado. Deixa eu só completar aqui o giro do placar. 34 passados deste primeiro tempo. 11 para terminar o primeiro tempo de jogo. 1 para Ferroviária, 1 para o Santos. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Claudine Corsi. Legal, e a Tombense acaba de empatar lá em São Luís do Maranhão. Agora, Motoclube do Maranhão 1, Tombense de Minas Gerais também 1. Ciel é o autor do gol da equipe da Tombense. Lembrando que às 20h30, daqui a pouquinho, começa Globo do Rio Grande do Norte e Brasiliense. Teremos também Tum Tum do Maranhão contra a equipe do Cruzeiro. Esse jogo também 8h30 da noite. Também 8h30, Tocantinópolis e Futebol Clube Cascavel. Às 21h30, transmissão aqui no Futebol Interior com a equipe Gol de Placa, tem São Paulo e Manaus. Às 21h30, CSA e Paysandu. E teremos também amanhã às 19 horas, Real Noroeste do Espírito Santo contra o Juventude. Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui, ó, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Continua caído ali o goleiro da equipe da Ferroviária, o Saulo. 1 para Ferroviária, 1 para o Peixe. Você vai participando com a gente aqui. O Marcelo, 0-0. Ele mandou mensagem antes do empate, né? Vence. Qual é o melhor resultado para Macaca? Tanto faz, viu, o Marcelo? Tanto faz. Para Ponte, os dois... pelo menos um briga com a Ponte. Ou até os dois. Se terminar empatado, os dois, né, ficam na alça de mira da Ponte Preta. Mas aí, eles não podem sequer empatar os seus jogos, né? O Santos joga contra o Água Santa. Se empatar, a Ponte pode ganhar de 1-0 do Ituano, que não passa o Santos. E aí tem que obrigatoriamente torcer para a Ferroviária perder o seu jogo. O problema, né, o problema ou a vantagem do empate, né, e o problema do empate dos dois times é que o empate salva ambos na última rodada, né? Só que também coloca dois times na mira da Ponte Preta, né? Você tem mais opções, né? A derrota de um vai fazer com que esse time possa também empatar o seu jogo, mas aí
é só uma equipe que fica na alça de mira aí da Macaca, tá bom, meu querido? Obrigado aí pela sua participação. O Hudson Batagim tá com a gente, o Antônio Carlos Giopato também. A bola já tá rolando de novo depois do atendimento do Saulo. Bola aqui pela direita, é pro camisa número 10, o Ricardo Goulart. Chega a zaga da equipe da Ferroviária, tira, joga a bola para a lateral, vai. Só uma informação, a última vitória da Ferroviária no Paulistão foi na 8ª rodada, ganhando lá no Limeirão da Inter por 2-1. Mas a última vitória dentro da Fonte Luminosa foi na 2ª rodada, no dia 29 de janeiro. Ela ganhou de 1-0 da equipe do Água Santa. Após isso, não teve mais nenhuma vitória na Fonte Luminosa. Ronaldo de Lima tá ligado com a gente, Rafael Matias. Sábado o bicho vai pegar no Majestoso, coloca ele aqui. Ronaldo Queiroz, Ponte, Amor Maior. Rafael Matias disse, o Mirassol empatando e a Ponte ganhar, a Ponte não cai, tá dizendo ele aqui. O Mirassol empatando contra o time da Ferroviária. Se a Ferroviária perder o jogo, né? Se a Ferroviária empatar aqui, empatar contra o Mirassol, a Ferroviária não cai. Santos vem 37-30, primeiro tempo, tá 1-1. Bola no meio pro Zanocelo, ele volta um pouco mais atrás pra Camacho. Camacho no meio, bota a bola na ponta esquerda. Bola ali pro Lucas Pires, falhou no gol dos caras, hein? Falhou no gol da Ferrinha. Vem na marcação, chega a zaga da equipe da Ferroviária pra tirar. A bola vai ficar na ponta esquerda pro Lucas Braga, autor do gol do Peixe. A bola saiu lateral pro Peixe. Lateral cobrado, daqui a pouco o Ney vai falar, porque a bola tá aqui no campo de ataque. Bola pro Peixe, pro Marcos Leonardo, chega. Zaga da equipe da Ferroviária para tirar. A bola voltou pela direita, ali pro Vidal, foi pro chão, falta, o jogo tá parado. Vai, Ney. Não, só para dizer que tudo bem, o Lucas falhou, mas o seu João Paulo também, e eu até comentava em off com o Grigo aqui naquela saída que ele acabou se contundindo, a decisão do goleiro, né, que tem que sair com tudo, socar a bola, não ver ninguém tá na frente, né? E nessa daí ele simplesmente deixou a bola passar por cima dele. Sequer ele esboçou, quer dizer, quando ele viu que o jogador do Santos estava na marcação, ele achou que estava tudo resolvido e acabou tomando o gol. Então, falha também do seu João Paulo. Que é bom goleiro. Mas falhou. Salva o Santos várias vezes, mas falhou nesse lance também, junto com o lateral esquerdo, o Lucas Pires. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem Santos, bola aqui pro campo de ataque, a bola veio aqui do campo de ataque pro Ricardo Goulart, do campo de defesa pro ataque. Vai queimada ali, bateu pro gol, pegou o Saulo, mas não tá valendo nada. A Neuza Inês Bach, de 37 anos, anota um impedimento do ataque do Peixe e não estava, viu? Não estava impedido. Gilmar Bonfim vai pra cima deles. Santos, tá dizendo ele. O Rodrigo Souza. Tá bom, cara, já li sua mensagem aqui. Agora muda o disco, meu filho. Rafael Matias, vai que o Santos perde do Água Santa. Tá ligado com a gente aqui, valeu, obrigado pela sua participação. Manda mensagem pra cá, no Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol FI, deixa sua mensagem. Eduardo Bauerman, ele toca a bola na ponta esquerda, bola ali pro camisa número 44, Lucas Pires, ele volta a bola pelo meio, trabalha a bola na ponta, bola pra Marcos Leonardo, é o Lucas Braga que tá ali, o árbitro tá pegando uma falta em cima dele, o jogo tá parado, falta pro Peixe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Nos canais Futebol Interior, a Copa do Mundo já começou toda terça. Vicente Dátoli traz informações e curiosidades pra você. Nos canais Futebol Interior, Santos trabalha a bola, toca de 40 passados, primeiro tempo de jogo, um Peixe, um Ferroviária, Santos saiu na frente, a Ferrinha empatou, bola pra Bauerman, ele toca a bola pra Vinícius Zanocelo, bom passe do Zanocelo, aqui na ponta direita, se pegar é perigo, não pegou. A bola sai para a lateral, vai dar para o Auro. A bola saiu para a lateral, é lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo, 40,5 passados, primeiro tempo. No placar dos canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior, Arena da Fonte, um para Ferroviária, um para o Santos, placar ao vivo Futebol Interior, Cláudio Nicorsi. Segue, bola rolando, agora não, bola rolando não, intervalo de jogo, Motoclube 1, Tombense de Minas Gerais também 1, com esse resultado aí a disputa está indo para os pênaltis e ontem o Guarani empatou no tempo normal com a equipe do Vila Nova de Goiás, 2-2, e nos pênaltis perdeu 5-4, o Guarani disse adeus à Copa do Brasil e a mais R$2 milhões. Carlos Corsa
Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. O jogo tá parado aqui, o árbitro tá pegando uma falta do Auro em cima do camisa número 7 da equipe da Ferroviária. O jogo tá parado. Falta pra Ferrinha no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Você participa, manda mensagem pra cá. Vem Ferroviária, bola aqui pro campo de ataque. Sobrou, fez a parede ali o Bruno Mezenga pro Orejuela. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora ela saiu. A bola sai, passa, vai embora. Bruno Mezenga fez certinho, né? De centroavante pro Orejuela que bateu. Mas aí ele tocou errado, procurava o canto esquerdo alto ali do João Paulo. Se vai pro gol também é caixa, hein, Grigor? 3 toques na bola, batida de falta do Didi, da intermediária do campo defensivo, ajeitada de peito do Bruno Mezenga e o chute do Orejuela de perna direita. Pegou mal na bola, mas se vai pro gol, ia ser uma jogadaça e um lance super perigoso. Continua 1-1. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Vai, Claudinho Costa. Corsato, e finalzinho de jogo aí do primeiro tempo, né? O gol fez bem pra Ferroviária. Cresceu um pouquinho nesse finalzinho de jogo agora, tá indo pra cima do Santos e ameaçando, né? Como foi nesse chute aí. Você disse bem, se vai no gol, se tem direção, era o segundo da Ferroviária, com certeza. Deu uma crescidinha agora, hein? O Santos deu uma sentida. A Ferroviária trabalha a bola aqui no campo de defesa. A bola aqui atrás para Bruno Leonardo. Bruno Leonardo fez o passe, virou, trabalhou na ponta. A bola para Vidal. Vidal fez a finta, vira o jogo. Trabalha a bola aqui pelo meio. Bola para o Rafael Luz. Rafael Luz vem na marcação. A zaga da equipe do Santos tira. Mas o último toque foi do Rafael Luz. A bola saiu para lateral. Vai lateral para o Peixe. Não tá valendo nada disso, viu? Nananina, Constatou, Vidal é aquele? Não, aquele tá na Internacional de Milão. Não, mas eu tava perguntando aquele da música, é Vidal também? Não, lá é Vital. Bola pro campo de ataque, vem Peixe. Olha o Ricardo Goulart, fez o passe na ponta, virou, trabalhou pro Lucas Braga, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Didi pra tirar, a bola voltou. Olha o Auro, ganhou pro Peixe, ganhou no pé de ferro, vira o jogo, toca a bola pra Lucas Braga, tá na ponta esquerda pra Lucas Pires, fez o cruzamento rasteirinho por baixo, chega a zaga da Ferroviária, tira. E vem contra-golpe pra Ferrinha. É o Bruno Mezenga disputando ali com o Kaique. Kaique não quis saber de conversa, velho. Falou, quer saber? Deixa eu tirar essa bola aqui, joga a bola para lateral. Lateral para Ferroviária fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E a Ferroviária vem, bola aqui pro campo de ataque, João Lucas, chegou a zaga do Santos, tirou, a bola voltou, sobrou no meio, vai queimada ali pro Tomás, pro gol, é gol! Gol da Locomotiva da Ferroviária! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Jogada que começa aqui na ponta esquerda. O Bruno Mezenga participa de novo. Dá uma assistência. Zaga do Santos tira, ela fica a caráter pro Tomás. Jogador que passou pelo Operário de Ponta Grossa ano passado, é bom, chuta de fora da área, camisa número 10, perna esquerda, o João Paulo pulou, e aí os haters do João Paulo vão dizer que ele falhou. Fundo da rede, vira que vira a Ferroviária, essa Locomotiva tá poderosa, Ferrinha na frente, 2 pra Ferroviária, 1 pro Santos, Tomás, 10, é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Fonte Luminosa na marca de 44 minutos passados deste primeiro tempo, vira que vira Ferrinha, Ferroviária 2, Santos 1, goleirão João Paulo, essa você só pega no fundo da rede, tá printada a tela, printa de novo aí, Anderson Grigoletto. Na bela jogada do Bruno Mezenga dentro da grande área, ele tentou o toque de calcanhar, o Auro chegou tirando a bola, porém a bola caiu ali bem na meia-lua, né, frontal ao gol do João Paulo pro Tomás. De perna esquerda ele pegou o chute, não tão forte, a bola foi mansinha, rasteira do lado esquerdo do João Paulo, que pulou e nada pôde fazer. É o vira-virou, 2 para a Ferroviária, 1 para o Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Claudinei Corsi, os caras foram buscar. Viraram, Ferroviária 2, Santos 1. E a gente dizia há pouco, né, Corsato? A Ferroviária cresceu, né? O Santos sentiu. Olha a Ferrinha. E vem de novo, vem a Ferroviária, bola aqui pela ponta esquerda para o Orejuela, para João Paulo, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Virou festa. Virou, meteu a testa na bola o Igor, linha de fundo, vai, Ney. Então, e a gente dizia, né, que a Ferroviária fez o gol, começou a gostar do jogo, o Santos sentiu o gol da Ferroviária da maneira como foi, com a falha do jogador do Santos e também do João Paulo, e a Ferroviária foi para cima, né? O Santos acabou aquele ímpeto de ir para frente e tentar alguma coisa. Vai tentar nesse finalzinho. Vamos lá, Corsato. Vai lá, Lucas Braga. Tá na ponta esquerda. O Ricardo Goulart passou, pediu, ele tentou tocar. Chega a zaga da equipe da Ferroviária para tirar. Mais 5. Vamos até 50, 47 canais Futebol no Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem a equipe do Peixe, bola aqui pro campo de ataque. Sobe a zaga da Ferrinha, tira. A bola volta para Zanocelo. Chegou ali o Didi, ganha na bola. Aqui do Marcos Leonardo. Vem na marcação, ele faz o passe pela direita, bola na ponta pro Auro, trouxe a bola pra perna direita, virou, tocou pro Goulart, no meio pro Zanocelo, na ponta esquerda pro Lucas Braga, pode até queimar dali, bateu pro gol, o toque de cabeça pro gol do Peixe. É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. Marca de 48 passados, primeiro tempo de jogo. Bola da ponta. O Lucas Braga cruzou. A zaga da equipe da Ferroviária tirou. A bola voltou aqui pelo meio. E apareceu ali o Marcos Leonardo. Testa na bola. Manda a bola pro fundo da rede. Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, 9, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Arena da Fonte. Empata o Peixe. 2 pro Santos, 2 pra Ferroviária. Na marca de 48, primeiro tempo. Goleirão Saulo. Essa você só pega lá no fundo na rede. A tela tá printada de novo pela 4ª vez. Printa ela pra gente aí, Grigor. No cruzamento do Lucas Braga, encontrou o Lucas Barbosa. Ele deu um peixinho ali, cabeceando a bola pro centro da pequena área. Encontrou o Marcos Leonardo, que botou a bola pro fundo do gol. Tá sendo analisado o VAR ali, um possível impedimento do número 21, Lucas Barbosa. Mas, se for anulado, será o 3º gol do Santos anulado na partida. Mas, mais uma vez, o bom Marcos Leonardo estava presente dentro da grande área. Marcos Leonardo foi pra rede, o VAR tá analisando, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. E aí, Felipe, me dá um feedback aí, como é que estamos de teaser? Então tá, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu não vi irregularidade no lance, não. Eu quero, né? Marcou, tá valendo. O narrador fez a festa dá valeu. Tudo certo. Valeu, tá empatado o jogo. 2-2. Agora já passamos de 50, né? Será que ele vai dar mais acréscimos? E que jogo, hein, Corsato? Jogo bom. Bola pro Orejuela, vem na disputa de bola ali com o Auro. A bola acaba saindo pela linha de fundo. Tirou de volta pro Peixe, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Agora aqui no Facebook, viu, Lei? Virou uma confusão, velho. Qual é a confusão? Ponte Pretano brigando com o Bugrino. Gente, não tem nada a ver com isso, tá? Deixa brigar. Comportem-se. Se comportem, gente. Por favor. Não tava impedido? Se comportem. Mas o lance foi meio complicadinho, eu não vi nada de impedimento, não. Bola pra equipe da Ferroviária. Bola pro Bruno Mezenga. Vira o jogo, toca a bola pro Orejuela. Orejuela pra João Paulo. Pra João Lucas. João Lucas no meio, já faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola pra Vitinho. Vitinho limpa, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Orejuela. Orejuela para João Paulo. João Paulo para João Lucas na ponta esquerda. Aí vai terminar. Aponta o centro do gramado. Luiz Flávio de Oliveira, 44 anos, ele é comerciante, tá apitando a sua
10ª partida neste Campeonato Paulista. Apitou sábado o jogo da Ponte contra o Corinthians. Apita. Fim de jogo no primeiro tempo. Um jogo bom no primeiro tempo, hein? Lá e cá, cá e lá. 2 para a Ferroviária, 2 para o Santos, 2 para a Ferrinha, 2 para o Peixão. A bola parou, vem aí desfilando na passarela dos canais Futebol Interior. Ele que não briga com ninguém. Quem é o cantor? É ele. Vai, Ney. Muito obrigado, Carlos Corsato. Agora 8h02, 20 horas mais 2 minutos em Campinas. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro nosso querido Tiago Bombado Barbosa, viu, Corsato? Tá ligado com a gente, acompanhando aqui. Amanhã eu quero ver se o time dele é bom mesmo. Amanhã. É amanhã. Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. 8h02, jogaço, hein, nesse primeiro tempo. 2-2. Não é o resultado que a gente gostaria para a Ponte aí, mas vai indo, né, Corsato? Para a Ponte, eu acho que o resultado... Vamos lá, né? Matematicamente falando, né, Grigo e grande audiência, para a Ponte, tanto faz como tanto fez. Tem que né? ganhar o jogo, mas a gente tá... sábado é que vai... Tá baseado em nada, porque ninguém tá dizendo aqui que o Santos é favorito contra o Água Santa. Pode ser, né? Não pela campanha, mas na Vila Belmiro. Mas quem... Aqui eu tô tirando que o Santos, né, vai ganhar do Água Santa. Então, eu projetando aqui que talvez seria melhor a vitória do Peixe, que deixa a Ferroviária. Mas pra Ponte, nesse momento, Ney, tanto faz como tanto fez. É verdade, tem que ganhar o jogo dela. Tem que ganhar o jogo dela e aí torcer pra sábado. Resultado depois. É verdade. Olha, o Wendel Coral tá com a gente aqui também, mandando mensagem aqui. Grande Coral. Ele tá dizendo aqui, Santos é o time da virada. É o time do amor. Mas quem virou foi a Ferroviária. Pois é. Mas... E ele canta aqui ainda, leleô, Santos tá empolgado. É isso, né, cara? Tem que torcer pros outros jogarem. Mas não adianta nada, porque a Ponte hoje está rebaixada, né? Ela vai ter ganhado do Ituano. E olha quem apareceu aqui no grupo agora também, Corsato. Marcelo Corsato. Pronto, agora... Ele já pôs aqui um xiii. Tá 2-2. Aliás, o Marcelo, ele quer coordenar aqui e quer coordenar lá também, onde ele tá trabalhando. É uma loucura, né? Sim. 452 rádios que trabalha o Marcelo Corsato. Ô, Grigo, dá um destaque aí pra gente. Esse gol do Marcos Leonardo deixa ele artilheiro sozinho da equipe santista com 4 gols. Muito bom o jogador número 9 da equipe do Santos. E como o Corsato falou, né? Esse resultado de empate, eu estava até aqui pensando na hora que estava vencendo a equipe da Ferroviária, a pressão que o Santos ia enfrentar no próximo sábado lá na Vila. Agora empatou, né? Então assim, qualquer resultado que sair para Ponte Preta, tem que pensar aqui primeiro, vencer. Aí o resultado, se eles fizerem lá e ajudar, será os deuses do futebol no sábado que ajudará a Ponte Preta, né, Corsato? Eu falei aqui, é mais fácil... Ferroviária ou Santos, vou colocar o Santos nessa parada aí, pelo que a gente tá vendo, o jogo tá parelho. É mais fácil Ferroviária ou Santos fazer 1 ponto em 6 do que a Ponte Preta vencer o Ituano. Mas 3 em 1. Mas a Ponte é o seguinte, né? A esperança é esperança, né? Seria melhor se o Ituano não precisasse do resultado, né? Mas... Cara, é isso. Foi nessa aí que a Ponte se meteu. E aí a gente volta naquela antiga e velha frase, né, Corsato? O jogo é jogado e o lambari é pescado. O Luiz Canto coloca aqui, ele é bugrino, ele tá colocando aqui, ó. Cara, vírgula, esquece esse jogo, vírgula. Vocês não têm a mínima chance de ganhar do Ituano. Levou 3 do Bugrão, que tá 1. Eu não vou falar o que você falou do Guarani aqui, viu, Luiz? Porque eu respeito demais a camisa do Guarani. Sei que você é bugrino, você tá bravo também com o seu time, né? Mas eu não vou ler aqui esse adjetivo que você colocou por respeitar o seu time demais. Mas você foi preciso. Você, eu vou até printar essa frase sua aqui, viu, Luiz? Qual é? Essa aqui, ó. Cara, ele tá como se estivesse falando pra mim ou pra qualquer torcedor da Ponte Preta, pro Grigo. Cara, esquece esse jogo. Vocês não têm a mínima chance de ganhar do Ituano. Levaram 3 do Guarani, que tá 1... Não.
Discordo em número, gênero e grau, porque cada Você jogo discorda é um do jogo. Luiz? Tem Discordo. torcedor da Ponte aqui que pode ficar chateado, mas que concorda com ele. Não, tá certo, mas eu discordo. Eu discordo com esse negócio de falar que tomou 3 do Guarani, que tomou 5 do Corinthians, que não sei o quê, e que por causa disso. Cada jogo é um jogo, filho. Cada jogo é um jogo, é uma Ney? história. Só para informação, a última partida que o Santos venceu na Vila Belmiro nesse campeonato foi na 6ª rodada contra a equipe do Ituano. 2-1 o Santos venceu o Ituano naquela rodada. Depois, na oitava rodada, perdeu para o São Paulo de 3-0. E na 9ª rodada empatou com o Novo Horizontino 2-2. Que só tem 3 pontos do campeonato. Exatamente. É verdade. É isso daí. É nesse ponto aí que o nosso Thiago Barbosa está se fiando, né? Para dizer que o Santos vai cair, né? Que ele empatou com o Novo Horizontino. Mandar um abraço aqui pelo YouTube. Mas no que você falou aí, um jogo é um jogo. Outro jogo é outro jogo. Sim. Não, é outra história. Nós estamos vendo aí esse jogo entre Santos e Ferroviária, 2-2 no primeiro tempo. Santos sai na frente, Ferroviária vira, o Santos busca o empate, nada definido. Tá aí a demonstração, né? O Marcos Leandro da Cruz está com a gente aqui, ele fala vai Peixe, vai Ponte, aqui no YouTube. Deixa eu ver qual é o YouTube que ele está aqui, Futebol Interior. O Adão Mesquita também está aqui. O Norberto Júnior sumiu daqui depois que eu falei que a gente ia comer o lanche lá na Vila União. Ele não disse nem Norberto, sim, volta. nem não. Volte. Eu tava esperando que ele falasse aqui, rapaziada, pode vir, vocês são meus convidados e tal, mas não veio rolou, não, hein? Não rolou. O Mercúrio Titânio, olha só. Aí sim, hein? Mercúrio Titânio, se o Santos não ganhar hoje, eu não acompanho mais jogo, ele falou. Eu já pensei várias vezes. Já pensei inclusive até de largar isso aqui, viu? Porque a macaca judia demais. Mas eu entendo, eu te entendo. Eu te entendo, viu? O Mercúrio Titânio. Mercúrio Titânio. Não é titânico, é Titanium. Titanium. Ah, Titanium. 8:08, Felipe Max, vamos dar uma faturada e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Legal, 8 horas mais 13 minutos, temos 11 minutos e meio de intervalo já na Fonte Luminosa, já já os times vão voltar. Para falar do jogo rapidamente aqui, é um jogo realmente um grande jogo, é um jogo jogado mesmo, 2-2, a Ferroviária saiu atrás, o Santos tomou o primeiro susto, foi lá, fez o primeiro, a Ferroviária fez 2, virou para cima do Peixe e o Santos foi buscar o empate no finalzinho do jogo. Então, é um jogo parelho, que o Santos foi melhor durante a maior parte do tempo no primeiro tempo. A Ferroviária melhorou a partir do seu primeiro gol, cresceu no finalzinho do primeiro tempo, mas ainda assim acabou tomando empate, então tudo indefinido na Arena Fonte Luminosa. Agora, Costato, aproveitar que até esse intervalo a gente estava falando aqui do Campeonato Paulista. A rodada realmente, com todo esse campeonato esdrúxulo, tabela esquisita, time que pode cair, que pode se classificar, a rodada de sábado tá embolada, hein, Costato? Sim, todos os jogos, não tem nenhum jogo ali que você fala. Aliás, os jogos que não valem nada ficaram pro domingo, né? Dia 19 a gente tem Santo André e Inter de Limeira. Sim, vale pros dois. Ferroviária e Mirassol. Vale pros dois, Ferroviária pro descenso. Dependendo do jogo aqui, se a Ferroviária, por exemplo, Ferroviária vence hoje, ela entra com chances de se classificar para a próxima fase. Ela já vai a 13, ela vai a 13 e pode chegar a 16. E o São Bernardo, tem 15. Se perde para o Guarani. Se perde para o Guarani. E a Ferroviária vence o seu jogo contra o Mirassol, a Ferroviária se classifica. É isso. Ponte Preta e Ituano. Ponte Preta e Ituano vale para os dois. O Ituano precisa vencer, né, e torcer para o Botafogo não vencer o seu jogo. Só que o Botafogo joga contra o São Paulo no Morumbi. E a Ponte Preta precisa ganhar e torcer pelo outro resultado para não cair. Carlos, Ney, se o Ituano ganhar da Ponte, ele não depende de ninguém. Ele é o segundo. O segundo hoje, já né? é o segundo. O Ituano ele tem hoje 18 pontos, vai a 21. O Ituano tá na segunda colocação, ele não depende de ninguém. Verdade. E teremos também o Santos contra o Água Santa. Para os dois, pode né? Determinar os dois, o Água Santa não cai mais, mas pode se classificar. Ele tem 11 pontos e 3 vitórias. Joga com o Santos. Se ganhar, vai a 14 pontos e 4 vitórias. Vai empatar em número de vitórias com o Guarani. E a Inter de Limeira depende do que vai acontecer. Se ela ganhar, ela também fica com 14 e 3 vitórias. Se ela ganhar, vai a 4. Se a Inter ganhar, vai a 17, né? Só que aí o Água Santa tem menos 3 de saldo. Vai depender do jogo contra o Santos, né? E a Inter tá com saldo zerado, né? Sim. Mas então é mais um jogo que vale também. Aí você conta com a vitória do Água Santa, né? Pra cima do Peixe. Aí por que eu tô dizendo que o Água Santa não cai mais? O Água Santa não cai, porque, por exemplo, se a Ponte Preta não cair, né? Alguém caiu
no lugar da Ponte. E não vai ser o Água Santa, porque, por exemplo, a Ponte tem saldo menos 13. O Água Santa já tem 11 pontos, né? Já tem, não, então ele tem 11, mas, por exemplo, o Santos pode cair com 11. Pode. E a Ferroviária pode cair com 11. Mas o Água Santa a Ponte tem menos 13 de saldo. O que tira o Água Santa da Ponte Preta é a vitória, o número de vitórias. São Bernardo e Guarani, Corsato? São Bernardo e Guarani. O Guarani briga ainda por uma vaga, né? Vai ter que torcer contra os adversários. Tem 13 pontos, pode chegar a 16, pode com chegar 5 vitórias. Isso, ele tem que torcer contra... Em compensação, São Bernardo pode chegar a 18 com 5 vitórias. Tem que torcer pra Inter não vencer o jogo dela. Sim. E temos também São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo. Vale pro Botafogo, né? O São Paulo já é líder do grupo, né? São Paulo é líder do grupo, São Paulo tem 20 pontos, com 6 vitórias, e o Botafogo ele está em terceiro no grupo C, com 18 pontos. Não, o São Paulo pode perder, Não, o São Paulo já é líder do seu grupo, ele não perde a primeira posição. Ele tem 20, não. Ele tem 20, ele não O perde a São primeira Bernardo posição. só tem 15. Só tem 15. Então, pro São Paulo não vale nada, mas vale pro Botafogo. Aí eu acho que o Botafogo pode ser beneficiado. Por quê? Porque o Rogério Ceni, por exemplo, São Paulo vai jogar daqui a pouco contra o Manaus, jogo que vamos transmitir aqui nos canais de Futebol Interior na seguidinha desse jogo aqui. E o São Paulo joga pela Copa do Brasil, vai jogar com o que tem de melhor lá. Tem o desgaste. E aí vai ter que jogar no sábado, contra o Botafogo. O Botafogo está em terceiro, 18 pontos com 5 vitórias. Pode chegar a 21 com 6 vitórias, né? Aí passa o Ituano, se o Ituano não... Agora tem uma coisa que a gente não pontuou aqui, né? Hoje é quarta-feira, certo? Sim. A rodada ficou para sábado. Ferroviária e Santos, eles vão entrar, né? Vão entrar, claro, só com 2 dias. Ritmo de jogo, mas com 2 dias só de trabalho. Isso pode fazer uma diferença para os seus adversários. Para treinar tem que concentrar e não tem jeito, já tem que jogar, né? É isso. Muito bem, 8h18, tudo pronto na Fonte Luminosa. Até aqui 2 para a Ferroviária, 2 para o Santos. A bola rola, Corsato. É isso. Carlos Corsato. Sempre para sempre de bem com a vida, apita o árbitro. Tem bola rolando na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara. Bola rola no campo da FI. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ferroviária Santos Ferroviária tá 2-2. Vem a Ferrinha, no primeiro tempo chutou com 30 segundos. Ferrinha vem, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola para Tomás, autor do segundo gol da equipe da Ferroviária, toca a bola para João Lucas. João Lucas volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola no campo de defesa, bola para Didi. Didi na direita, ele faz o passe para Bruno Leonardo. Leonardo para Didi. Didi com a perna direita, faz o passe longo. É aqui na ponta direita, é para correr, é pro Igor, autor do segundo gol. A bola acaba saindo, vai embora, liga de fundo. Impedimento. Ou saída de bola, marcou impedimento. Marcou impedimento, o jogo tá parado. Bola pro Peixe fazer a cobrança aqui no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. O Alceu Grigoleto tá dizendo aqui, boa noite, amigos do Futebol Interior, boa jornada, abraço a todos, grande seu Alceu, vai Macaca, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Osmar Dangar, tá ligado com a gente, fala Osmar, valeu. O Luiz Canto escreveu aqui, ó, meus amigos narradores e comentaristas, não perca tempo com essas matemáticas, a ponte já caiu e o Guarani não se classifica. Vem Santos, bola aqui pela ponta esquerda. Olha o Lucas, cruzamento, levantamento na boca do gol. Por baixo, chegou a zaga da equipe da Ferroviária, mas não tá valendo nada. O jogo tá parado. Tá marcando impedimento ali do ataque da equipe do Peixe. O jogo tá parado, bola para a equipe da Ferroviária. A Marília Soares Nogueira, cada jogo é essa agonia. Ela é santista, escreveu bora Santos. O Benedito Ferreirinha escreveu hashtag força, hashtag raça. Santos vai jogar com a Votoporanguense ano que vem. O Dorival Bertelli. Ô, louco. O Luiz Canto coloca, bora minha Ferroviária querida, quero gol. Ô Luiz, você torce pro Guarani, pra Ferroviária, pra mais alguém, não? Qual que é o seu time do coração? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. Eu só sou ponte, hein? Bola aqui pela ponta, volta a bola aqui pelo meio, chegou a zaga da equipe da Ferroviária, tira. Joga a bola ali pra lateral, mas o árbitro tá pegando mais um impedimento. É mais um
Impedimento, o jogo tá parado. Bola pro Peixe no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O pior resultado aí pra Ponte, na minha opinião, é o empate dos dois. Por quê? Porque o empate faz com que o Santos não caia... Voltou essa tecla dos três. Eu tô escolhendo aqui. Dos três, o pior resultado é o empate. E o Marcos Leandro da Cruz, aqui no YouTube, ele diz, por mais incrível que pareça, eu acredito. Vem a equipe do Santos, a equipe da Ferroviária, bola aqui para a ponta esquerda, Orejuela, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Peixe para tirar, aí o João Paulo domina essa bola, põe bola ali na ponta direita, procurava o jogador do Peixe ali pela direita, o Marcos Leonardo, mas o árbitro para marcar ali a saída de bola, a bola saiu para lateral, é lateral para a equipe Interior da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Agora sim, o Luiz Canto explica aqui que ele é bugrino, mas tá secando a nega véia. Ah, sim, agora eu entendi, Luiz. Agora eu entendi. Tá certo. O Osmar Dangá tá mandando aqui um recado para Marília, que tá com a gente aqui. A Marília Santista, tá com o coração apertado também. Saudações Ponte Pretanas para você, viu, Marília? Mas, ultimamente vou falar uma coisa para você, viu? A torcida da Ponte não tá tendo muita sorte com esse negócio aí chamado futebol. Vem o time do Santos, bola ali pela ponta direita. Quem vem por ali é o Mauro. Vai para a linha de fundo, vai para descolar o cruzamento. Levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você, em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ô, Grigo, tá chovendo lá, hein? Tá chovendo em Araraquara. Chovendo bastante novamente, né, no estádio da Fonte Luminosa. Mas o gramado é muito bom, a drenagem do gramado da Fonte Luminosa muito bom, não tem, por enquanto, nenhuma poça d'água ali. Vai Santos. E vem Santos, bola com o Marcos Leonardo, passou pro Lucas Braga, fez o passe no meio, procurava o Ricardo Goulart aos trancos e barrancos. Como cantavam João Paulo e Daniel, a dupla, né, na década de 80, aos trancos e barrancos, mas aí ele fez muita força, fez falta, o jogo tá parado. Bola pro time da Ferroviária fazer a cobrança no campo de defesa. E o Elano, hein, rapaz? O que deve estar pensando ali o Elano? Eu sei que hoje ele é técnico da Ferroviária, mas Elano que foi ídolo, né? Da torcida do Santos, disputou Copa do Mundo, tal e coisa e tal. Pensou se a Ferroviária ganha do Santos e o Elano, com essa vitória, faz o Santos ir ali brigando ali para não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista? Pensou, Grigo? Que coisa, hein? São as surpresas que o futebol, né? Coloca na vida dos profissionais aí. Realmente, Elano foi um grande ídolo ali da equipe do Santos e hoje jogando o seu lado profissional, né? Jogando todo até o seu trabalho em cima da Ferroviária. Até porque se der mal para a Ferroviária, o trabalho dele, né, vai ser muito, muito ruim, levando a equipe da Ferroviária talvez por um rebaixamento também. Vai ficar ruim para ele. É a famosa faca de 2 gumes. Vem Orejuela, trabalha a bola para a equipe da Ferroviária, levantamento na boca do gol, pro Bruno Mezenga, chega a zaga da equipe do Peixe para tirar. Olha onde está o Lucas Braga, quase aqui de volante, ganha a bola, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, foi pro chão, falta. Foi pro chão, falta, vai ter que pintar cartão ali pro jogador da equipe da Ferroviária, o jogo tá parado, falta pro Peixe fazer a cobrança, meia direita, campo de ataque, o jogo tá parado. E amarelou pro Tomás, número 10, nessa falta em cima do Lucas Braga, amarelinho para o Tomás, número 10 da Ferroviária. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de tirar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 7 minutos passados, o segundo tempo de jogo. No placar dos canais Futebol Interior, te contém na Arena da Fonte Luminosa. Ferroviária 2, bom jogo. No primeiro tempo foram 4 gols, 2 para cada lado. Ferrinha 2, Santos também 2. Claudine Corsi. Legal placar ao vivo, Futebol Interior, lá no Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão. Segue Motoclube do Maranhão 1 e Tombense de Minas Gerais também 1. Daqui a pouquinho já está começando aí Globo e a equipe do Brasiliense. Lembrando que tem também o Tricolor, o São Paulo contra o Manaus, com transmissão aqui no Futebol Interior, com a equipe Gol de Placa. Carlos Costa
Eu não sou o melhor, mas esse é o melhor de mim. E o Camacho fez uma falta ali pra cima do jogador da Ferroviária e foi presenteado pelo Luiz Flávio de Oliveira, hein? Amarelou pro Camacho, número 29 do Santos, na entrada que ele deu em cima ali do número 7, Igor. Amarelou então pro Camacho. Esse amarelo, nas 10 partidas, contando 10ª com essa que o Luiz Flávio de Oliveira está pitando, é o 46º cartão amarelo que ele distribui nesse Campeonato Paulista. 46º. Rapaz, vem Ferroviária, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, João Paulo. Sobe de suco, tira dali, a bola volta pro Orejuela. Orejuela passou pelo Vinícius Anocelo, ganha do primeiro, ganha do Camacho, não pode fazer falta mais porque já tem cartão. Bola ali pelo meio, ele trabalha a bola pro Igor, na direita é pro Vidal, quase não sobe esse Vidal aí. Pelo meio trabalhou, voltou, bola aqui pro Rafael Luiz. Rafael Luiz na ponta, fez o passe pro Tomás, a zaga tirou, a bola voltou pro Tomás de novo no meio. Bola ali na ponta direita, bola pro Vidal. Vidal trabalha, bola pra equipe da Ferroviária, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo no campo de defesa, bola pro Leonardo, é o Bruno Leonardo, cruzamento pro Benzenga, sobe a zaga do Peixe com o Kaique, tira, a bola volta pro Peixão, bola aqui pro campo de ataque, ganhou pro Marcos Leonardo, o Ricardo Goulart tá na direita, saiu na cara do gol, vai fazer, bateu pra fora! Pra fora do gol! Inacreditavelmente inacreditável! Mas que gol! Perdeu o Ricardo Goulart! Seria o terceiro gol do Peixe! Ele jogou pra fora, o Marcos Leonardo deu com açúcar pra ele e falou: "Tó, Goulart, faz!" E ele jogou pra fora, Grigor. Que bela assistência do garoto Marcos Leonardo. Deixou o Ricardo Goulart livre. Ele e o Saulo. O Saulo saiu, lógico, pro abafa, mas com a categoria que o Ricardo Goulart tem, não pode perder um gol desse. Perde uma grande chance que pode fazer falta para a equipe do Santos nessa partida, hein? Continua 2-2. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Dorival Bertelli tá com a gente, obrigado, Dorival. Rafael Matias também tá ligado, Adriano Aparecido. Vamos, Ferroviária, virar este jogo. Osmar Dangá tá ligado com a gente, Rosângela Teixeira. Boa noite, só assistindo esse jogo importante. Tá dizendo ela aqui. Corsato. Oi. Rosângela Teixeira foi a que foi presenteada ontem no Brinco de Ouro com a camisa do Lucão do Break, viu? Ô, Rosângela, um abraço pra você, minha querida. Vem Ferroviária, bola pro João Lucas, sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta esquerda pro Tomás, cruzamento, levantamento na boca do gol, chegou na zaga da equipe do Peixe. Chega a zaga do time do Santos, bola ali com o 21 Lucas Barbosa. Ele mete o pé na bola, a bola sai para lateral para a equipe da Ferroviária, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ferroviária vem, bola aqui pro campo de ataque, João Lucas, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Igor, pra fora! Pra fora do gol. Esse Igor aí, ele parece o Dauan, lembra do Dauan que jogou na ponte? Era pequenininho, mas na área de cabeça era um tormento. E ó, se vai pro gol, João Paulo, nananina não, seria o terceiro gol da Ferroviária, hein, Grigor? Exatamente, você frisou bem. O baixinho Igor, mais uma vez, no costado do Lucas Pires, subiu, ganhou o cabeceio e o João Paulo ficou batido na jogada. Ficou paradão lá, a bola saiu sobre o gol do goleiro do Santos. Quase que a Ferroviária faz o terceiro gol. Continua 2-2. Trabalha a bola o time do Peixe, bola ali pela ponta esquerda com o Bauerman, no campo de defesa, canto baixo da sua tela, já levou a bola lá pra frente, bola pro Kaique, Kaique fez o passe no meio, ganhou, tá na grande área, olha o gol do Peixe, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora! Marcos Leonardo, a zaga da Ferroviária também, hein, gosta de entregar paçoca, o Marcos Leonardo, o pessoal tá pedindo toque de mão, técnico do Peixe ali, o Fabian Bustos, pede toque de mão do zagueiro da equipe da Ferroviária. E foi, né? Só que foi fora da área, né? Foi o zagueirão Didi. Ele tocou ali, a bola bateu realmente no braço dele, fora da grande área. E mais uma vez o Marcos Leonardo estava presente, chutou para o gol, porém pegou mal na bola, a bola saiu em tiro de meta para o goleirão Saulo fazer a cobrança. Agora esse técnico do Santos também é uma figura, hein? Esse tá me lembrando o Lula Pereira, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem ali o camisa número 8, Rafael Luiz. Ele toca a bola na ponta direita. É pro Igor. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pegou ali no Lucas Pires. A zaga tirou, a bola voltou de novo pra Ferroviária. É o Rafael Luiz. Queimou dali, bateu pro gol. Pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo. É escanteio pra Ferroviária fazer a cobrança aqui pela direita. Grigor. A bola bateu no chute do Rafael Luiz, explodiu em cima do Camacho e saiu em escanteio. Primeiro escanteio do segundo tempo, na minha conta aqui, o segundo escanteio para a Ferroviária. Thomas vai fazer a cobrança. Vem Tomás para fazer a cobrança do escanteio, camisa número 10 da Ferroviária na marca de 13. Passados desse segundo tempo, 32 para terminar o jogo no segundo tempo. Tá 2-2 para a Ferroviária e para o Santos. 2 para a Ferroviária, 2 para o Santos. Bola aqui na ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Peixe para tirar. A bola volta com o Lucas Braga. Na disputa de bola ali com o jogador da Ferroviária. E a bola passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Tá mudando o Santos. Vai, Grigor. Tá saindo o número 21, Lucas Barbosa. Saindo 21, Lucas Barbosa, para a entrada do número 11, Ângelo. Saindo Lucas Barbosa, 21, para a entrada do 11, Ângelo. E saiu também o número 25, Vinícius Zanocelo. Para a entrada do número 8, Jobson. Saiu 25, Vinícius Zanocelo. Para a entrada do 8, Jobson. E aí, Claudinei Corsi, o Jobson tá no time na vaga do Zanocelo. O Jobson marca mais um pouco, né? E o Ângelo, menino da base do Peixe, é bom jogador. Pode fazer fumaça aí. Olha a Ferrinha. Bola aqui pro campo de ataque. É pro Igor. Vem na marcação. Chega o Jobson, tira a bola, volta. Volta pro Tomás. Tá na ponta. Chegou por baixo. O campo tá molhado. O pessoal tem que segurar ali. A bola voltou. Voltou na ponta pro Rafael Luiz. Vamos só completar esse ataque aqui. Tomás voltou pra trás. Vai jogar aqui atrás. Vai, Claudinei Costa. O Jobson, como você disse, é mais marcador, né? Então o Santos, ele põe um cara descansado ali. O campo tá pesado, né? Já temos aí 15 minutos do segundo tempo. Então agora começa, olha o Santos. Olha o Santos, bola aqui pro campo de ataque, é pro Lucas Braga, Saulo! Sai do gol, Saulo faz a defesa, levou a pior ali, mas salvou a Ferroviária, quase que o Santos chega. E o Saulo foi corajoso agora, hein? Foi corajoso. Muito corajoso. Saiu no pé do jogador Braga. Do Santos, do Lucas Braga. Mas aí então agora começa, né, o Cossato, os treinadores a avaliar a condição física dos seus jogadores, né? Daqui a pouco a gente vai chegar a 20 minutos desse segundo tempo e já começa a pesar aí a condição física num campo encharcado, difícil. O jogo tá pegado, tá igual, tá 2-2 e o jogo tá igual também dentro de campo. Ora a Ferroviária ataca, ora o Santos ataca. Qualquer um dos dois tá propenso aí a desempatar o jogo, fazer o terceiro gol. Não vou dizer nem que está mais para o Santos nem para a Ferroviária. Está muito igual o jogo nesse segundo tempo. A Ferroviária começou um pouquinho melhor, o Santos equilibrou e agora é um equilíbrio total. Aquele que der bobeira, principalmente na marcação, pode tomar o terceiro gol. Viu, Ney Corsato? Como pode? São detalhes, né? Como o Ney acabou de dizer. Essa jogada que culminou nessa grande defesa do Saulo começou numa tentativa de inversão de jogada do Tomás no meio de campo. Ele entregou a bola de presente, armando um contra-ataque que culminou nessa grande defesa aí do Saulo. Mas uma bobeira do Tomás num passe muito feio ali bem no círculo central ali do campo. Detalhes irá definir essa partida mesmo. Define, não pode errar, né? Bola molhada, campo molhado, não estão chutando tanto de fora ainda, como eu já pedi aqui para os dois times, mas... Olha a Ferroviária, bola ali pela direita, trabalha o Igor, entrou na grande área, vai queimar ali, bateu pro gol, passa, vai embora. Ele não quis cruzar não, ele bateu direto pro gol, mas aí a bola passou por todo mundo, vai embora, sai lá para lateral, canto alto da sua tela, canto alto do seu computador. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. 17 minutos passados do segundo tempo, 28 no regressivo para terminar o jogo. Jogo da 10ª rodada, Arena da Fonte Luminosa em Araraquara, Ferroviária e Santos, 2-2, Claudinei Corsi. Copa do Brasil, estão jogando Motoclube e Tombense lá no Maranhão, tá 1-1, segundo tempo, bola rolando e já tem bola rolando também no primeiro tempo para Globo do Rio Grande do Norte
contra a equipe do Brasiliense, está 0-0. Carlos Corsa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O jogo é bom, é jogo bom. Vem Ferroviária, bola pela direita com o Igor. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Bauerman. Pé direito na bola, tira, joga a bola para lateral. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral para a Ferroviária fazer a cobrança. Lateral aqui pela direita com o Vidal, canto baixo da sua tela. É o canto dos técnicos, canto baixo do seu televisor. Tentou fazer o passe ali pelo meio, procurava o Bruno Mezenga. Mas aí chegou ali a zaga da equipe do Peixe, recupera essa bola, mas já entrega para o adversário. Trabalhou, vem Ferroviária, bola aqui pelo meio. Olha ali, o Igor vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro. É bom esse Igor, hein? João Paulo sai do gol para ficar com ela, cantinho baixo esquerdo, não deu rebote o goleirão da equipe do Peixe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Didi faz o passe longo, é pro capitão Bruno Mezenga, sai do gol, João Paulo para ficar com ela. Vai participando aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, tem também o Futebol FI, são 2 canais no YouTube, no site futebolinterior.com.br/rádio, o aplicativo Futebol Interior também para rádio. Você que gosta do futebol no rádio, tem um aplicativo Futebol Interior, baixe na sua loja favorita aí gratuitamente, e lá no site futebolinterior.com.br tem um link rádio, você também pode ouvir a gente, além de ficar muito bem informado. Trabalha a bola, o time do Santos trabalhava, ganha a bola, o time da Ferroviária no meio campo, bola para o Rafael Luiz tocou errado, recuperação aqui para o Ricardo Goulart, chegou na marcação para cima dele. Camisa número 5 ali da Ferroviária, Vitinho. Ganha essa bola, sai jogando para Ferrinha, abre o jogo, toca a bola lá para João Lucas, 19 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo, 25,5 para terminar o jogo. Tá 2 para Ferroviária, 2 para o Santos. Os gols foram marcados todos no primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Agora a bola veio aqui para o campo de defesa, o Kaique esperou o João Paulo esperou o Kaique, e aí o Kaique tem que jogar essa bola para lateral. É lateral para Ferroviária, toque de 20, Felipe Marques marcando. Mesa de som dos canais Futebol Interior, 20 passado o segundo tempo, 25 para terminar o jogo. Lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Será que vem o lateral cruzamento? É esse mesmo, levantamento, é pro Mezenga, passou por todo mundo, não passa pelo João Paulo. Saiu o gol para ficar com ela, e ali o camisa número 44 da equipe do Peixe, o Lucas Pires, né, sentiu ali no encontro com o seu goleiro. Bola para a equipe do Santos, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. Vamos chegar a 21, aí só 24 para terminar o jogo. A Arena da Fonte Luminosa, que foi inaugurada no dia 10 de junho de 1951, tem capacidade hoje para 25 mil torcedores. 2 para a Ferroviária, 2 para o Santos, Campeonato Paulista, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudio Nicorsi. Legal, com mais 2 jogos com bola rolando na Copa do Brasil, lá em Tum-Tum, no estádio Rafael Seabra, no Maranhão. Tum-Tum 0, Cruzeiro 0, e também Tocantinópolis de Tocantins e Futebol Clube Cascavel vão empatando por 0-0 o jogo lá em Tocantinópolis. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Tocantinópolis, que era para ser o adversário da Ponte, né? Caso ela tivesse eliminado o Cascavel. Vai enfrentar o Futebol Clube Cascavel. Tá enfrentando já. Caso ela estivesse, né, nesta Copa do Brasil na segunda fase, porque ela perdeu pro Cascavel. Para variar, né? O que mais a Macaca fez em 2022 foi perder. Para variar, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. E vem Santos, bola lá pela ponta esquerda, é pro menino Ângelo, sai da ponta, vem pro meio, tentou fazer o passe, ele abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Lucas Braga tá na esquerda, bico da grande área, vem na marcação pra cima dele o Vidal, o Lucas trouxe a bola pra perna direita, pode até bater daí, se quiser, bateu fraquinho, fraco demais. O Saulo pegou, fez a defesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu até quero dar uma moral aqui pro pessoal do Facebook, mas eles não param de brigar, cara. Roberto Santos tá com a gente. O Benedito Ferreirinha. Eduardo Faria. O Beto Pereira. O Hudson Batagim. Cara, vocês não param de brigar, gente. Calma, muita calma nessas horas. Pô, aqui é Ferroviária e Santos. Ai, eu racho de vocês, viu, cara? Eu me divirto, viu, cara? Meu Deus do céu. É, Ney, é aquilo que você colocou na sua postagem. Ô, Ney, você não tem Twitter, Ney? Eu até tenho, viu, Corsato? Então mexa no Twitter que vai ficar bom. Olha o peixe, vem pra bola, Marcos Leonardo vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro. Tem que tuitar. Saulo, ela pingou, hein? Pera aí, Ney, já falo do seu Twitter. Ela pingou, ficou difícil pro Saulo, hein, Grigol? Mais uma vez o Marcos Leonardo. Ele chutou aquilo que o Ney tá pedindo, chutar de longe. A bola deu aquela quicada perigosíssima. O Saulo, pra quem tá assistindo aí no Facebook, no YouTube, ele deu aquela jogadinha de lado pra pegar essa bola aí, né? Porque bola perigosíssima. Como o Ney falou, chuta de longe. 2-2 continua o jogo. Então vamos lá. Então use o seu Twitter, Claudinei Corsi. Eu vou conversar com o Felipe Marques, o meu assessor para assuntos de TI. Tá lascado. E aí eu vou começar a usar, então. Não, o Twitter é tão fácil, pô. É? Você já falou que você tem? Acho que eu tenho, né? Entra lá, Twitter, Acho pô, e que eu começa. tenho, que aparece lá e no começa. Marcelo Corsato, por exemplo, já virou um twitteiro. É. Já tá lá. Né? A gente dando força pro outro. Ainda tem aquele negócio de quantas palavras, letra, tem. Tem. O Twitter é bom por causa disso. É 200 caracteres. Tem que ser curto e grosso. Tem que ser curto e grosso. Tem que fazer o exercício do resumo. Eu vou ver então com o Felipe Marques, meu assessor, e aí a gente vai começar a twittar. Tá lascado, hein, Felipe? Mexeu o Santos. Vai. Saiu o número 29, Camacho, para a entrada do número meia dúzia, Sandri. Saiu 29, Camacho, para a saída do meia dúzia, Sandri. E saiu também ele, Marcos Leonardo, número 9, para a entrada do Juan Seco, número 12. Juan Seco. O Marcos Leonardo, o Camacho até entendo que tinha cartão amarelo, mas o Marcos Leonardo só se foi por cansaço, né? Só se for, não dá para entender por que tirou o garoto lá da frente, né? Se ele pediu para sair ou por cansaço, aquilo que eu disse, o campo tá pesado, tá molhado realmente, mas eu não tiraria não. Tá mexendo também a Ferroviária. Vai, Grigo. Tá saindo o número 11, Orejuela, para a entrada do número 21, Júlio Vitor. Saindo o número 11, Orejuela, para a entrada do 21, Júlio Vitor. É outro que eu não tiraria também. E o Júlio Vitor, torcedor da Ponte, eu vou ter que Fale. Esteve aqui na Ponte Preta. Teve? Esse Júlio Vitor, ele foi contratado, o Vanderlei Pereira, que deixou uma dívida monstro, né, para Ponte Preta, disse que ele seria o novo Neymar. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Santos. Bola pro Kaique. Kaique volta essa bola aqui pro... É um poeta. Bola ali pelo meio. Ele faz o passe na ponta, era pro Lucas Braga. Aí a bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro time da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ô, Claudinei Corsi, você lembra quando o rádio ainda tinha pickups, né, o rádio FM, e a gente soltava a música e o disco emperrava? Eu lembro disso. Ficava repetindo a mesma coisa, né? Ô, Rodrigo, ou você só sabe escrever isso aí... Com quem que você vai brigar aí? Não vou brigar, não. Ou você só sabe escrever isso, ou o seu disco emperrou. Ah, vai cair Ponte? Não, ele coloca ainda no plural, né? Não faz isso, Rodrigo, porque nem todo mundo vai contigo, entendeu? Então usa no singular, escreva no singular. Uma dica para você escrever, mas... Rapaz, troca o LP, cara. Eu tenho certeza que você tem mais coisas aí pra escrever. Mais repertório. Mais repertório, eu sei que você tem. Troca aí, velho. Quem que é, Corsato? Deixa eu falar o nome dele aqui, o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza. Rodrigo Souza. De novo, olha lá. De novo. E fica chato, porque além de não ter conteúdo, fica atrapalhando as mensagens dos outros, né? Então, Rodrigo, não seja chato, velho. Né? Põe conteúdo aí na live, né?
Põe conteúdo na live, pô. Ele pôs, agora aí, tá vendo? Ó? KKKKKK. Aí, ó, tem conteúdo. Parabéns, Rodrigo. Aí, velho, aí. Amarelou. Aí. O Rafael Matias, caiu o seu cabelo da cabeça. Não cai, Rafael. Não cai, velho. Essa aqui não cai nem a pau. Ah, essa eu posso. Se estiver precisando, fala comigo, que eu tô precisando de um corte grátis. Vai lá. E se eu indicar alguém, eu ganho um corte grátis. Amarelou pra quem, Grego? Amarelou pro Vidal, que tá caído ali, sentindo ainda, numa entrada que ele deu em cima do Lucas Braga. Mas quem sentiu foi o Vidal. Mas amarelou pra ele, número 2 da equipe da Ferroviária. O Luiz Canto tá dizendo que não aguenta brincadeira. Aguenta sim, Luizão. Tá aqui, ó. Eu só tô pedindo pro cara colocar conteúdo na live. Ó, é o seguinte, Corsato, eu quero chegar a 200 simultâneos. Estamos com 160 agora no mas momento. tem que chamar mais gente pra brigar. Então chama mais gente aí, já. Vamos compartilhar, vamos chegar a 200 aqui. Caiu para 156 agora. Ó, o Rodrigo escreveu agora, ó. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Bom. A ponte vai cair. Já mudou. Já mudou o esquema. Ô, Rodrigo, compartilha aí essa live aí. Eu quero chegar a 200 simultâneo, hein? Vamos lá, 200 simultâneo aqui no Facebook, pra gente dar uma aquecida aqui nesta live no Facebook. Em 200 simultâneo, vamos lá, rapaziada. Vamos compartilhando aí a live do Futebol Interior, Corsato. O Ednilson Santos escreveu, vai sair mais um do Peixe. Roberto Santos está com a gente. Adriano Aparecido, gol da Ferroviária aos 48 do segundo tempo. Não deu para o Vidal, viu, Corsato? Deu? Saiu Vidal, número 2, para a entrada do número 22, Bernardo. Saiu Vidal, número 2, para a entrada do 22, Bernardo. Bernardo, camisa número 22. Isso, e está saindo também o número 10, Thomas, para a entrada do número 16, Breno Lopes. Ou melhor, está saindo desculpa, quem saiu foi a primeira substituição, saiu o Vidal, entrou o Bernardo. Na outra substituição saiu o número 6, João Lucas, para a entrada do Breno Lopes, número 16. Aliás, os dois jogaram na Ponte Preta, João Lucas e Breno Lopes. E agora é aquilo, né, Corsato? Com quase Thomas 30 minutos, né? Os times já começam a sentir o cansaço, os treinadores têm que mexer para pelo menos manter o padrão. O jogo deu uma caidinha aí tecnicamente, mas ainda continua bom. Continua os dois times buscando o terceiro gol aí. Qualquer um deles pode chegar à marcação do terceiro gol. Mas deu uma caidinha tecnicamente no jogo. Talvez o cansaço. Vem lá, Sandri, para fazer a cobrança de falta para a equipe do Peixe. Chegamos a 30, toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior. Sandri para a bola, fez o passe, jogada ensaiada. Na ponta esquerda é para o Lucas, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ferrinha para tirar. A bola vai voltar lá pela ponta direita, bola para o Auro. Vamos pro jogo. 30 minutos, Santos, Ferroviária, Santos. Tá tudo igual, tá 2-2. Depois o Ney vai confirmar para mim se com esse empate aí a Ferroviária tem chance de classificação ainda. E se com esse empate o Santos ainda tem chances de se classificar para a próxima fase, porque é esse o campeonato. A bola sai lá para lateral, é lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Vai o Breno Lopes para fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Vem o time da Ferroviária, a bola aqui pro campo de ataque, era pro Mezenga, chega a zaga da equipe do Peixe para tirar. Olha o Sandri, tá aqui na ponta esquerda, 2 na marcação, é o Lucas Braga que tá com ele, a bola acabou saindo. Sai para lateral, Bernardo, o árbitro tá pegando uma falta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ele marcou falta para a Ferroviária, né? Isso foi falta para a Ferroviária. Sim, falta para a Ferroviária. Falta para a Ferroviária. Vem. O Lucas Braga em cima do Bernardo. Vem Tomás para fazer a cobrança. Já o Claudinei Corsi com a informação. Com esse empate aqui, como é que vai ficando a Ferroviária na competição? Como é que fica o Santos também? Tomás para a bola. Levantamento na boca do gol. Kaique tirou. A bola voltou pelo meio. Vai queimar ali. Bateu pro gol para fora. Bate pro gol. Foi o Vitinho que bateu. Ela saiu linha de fundo. Que perigo. Tirou de volta pro João Paulo. E aí, Ney? Então, Carlos Corsato, a Ferroviária está no momento com 11 pontos. Ela pode, se vencer o Mirassol, chegar a 14. Ela não classificaria porque o São Bernardo já tem 15. Sim. Então a Ferroviária... Então, com esse empate, ela está sendo... ela não tem chances mais de classificação. Não tem vai mais ficar chance. mesmo só para permanência. Exatamente. E o Peixe? O Peixe, ele tem, no momento, 11 pontos também. Sim. Pode chegar a 14 caso de vitória em cima do Água Santa. Mas o Santo André tem 12 no momento.
e ele pega a equipe da Inter de Limeira. Se o Santo André vencer, vai a 15 também, o Santos não chegaria a classificar. Mas o Santos, então, entra na última rodada com possibilidade de ser rebaixado ou de se classificar para pegar a equipe do Red Bull. Ou nenhuma das duas opções anteriores. Exatamente. Não cair e também não se classificar. Eduardo Bauerman toca a bola aqui na ponta, ele abre o jogo, toca a bola ali pro Jobson. Jobson ganha a bola. Jobson foi durante muito tempo titular no Santos, mas perdeu espaço. Aí a bola voltou aqui pro Igor. Chegou o Sandri, carrinho por trás, campo molhado, pegou o jogador da Ferroviária, o jogo tá parado e pintou presentinho pra ele, hein, Grigor? Amarelou pro Sandri, número 6 do Santos, numa entrada ali por trás, em cima do Igor. Amarelou então para Sandri, número 6, continua 2-2. O Sandri tá no jogo, camisa número meia dúzia. O Sandri, deixa eu ver aqui, ó, saindo do Santos, Camacho, Vinícius Zanocelo, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. São 4 alterações por enquanto, né? E vai fazer a última agora o técnico do Peixe. Quiser, posso falar rapidinho. Manda lá. Saiu o jogador número 10, Ricardo Goulart, para a entrada do número 92, Léo Batistão. Volta para a Ferroviária, levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora. Linha de fundo. Qual é a camisa do Léo Batistão, por favor? Me ajuda número aí. 92. 92, o Léo Batistão. O Ricardo Goulart foi embora. O Ricardo Goulart não fez um bom jogo, né, Ney? Perdeu um gol feito, inclusive. Eu ia até, já peguei o microfone para falar dele, ele não está ainda incorporado nesse time do Santos, né, o Cossato? Ele não está se acertando ainda. Ele tem futebol para se acertar tudo, mas pelo menos até agora, não, como diria o filósofo, não luziu o futebol dele no Santos. Pois é, o Rodrigo Souza está perguntando qual foi a última vitória da Ponte Preta, foi justamente aí contra a Ferroviária. 5ª rodada do Campeonato Paulista, a Ponte venceu a Ferroviária pelo placar de 2-1 aí na Arena da Fonte. Valeu, Rodrigo. Marcos Roberto, Luiz Canto, Rafael Matias, tá com a gente, Adriana Aparecido, Rodrigo Souza, Victor da Silva, Marília Soares Nogueira, pessoal que tá ligado aqui na live no Facebook Futebol Interior. Vem Jobson, trabalha a bola para a equipe do Peixe, faz o passe pelo meio, procurava ali o Léo Batistão, chega a zaga da equipe da Ferroviária, tá no chão, tá pedindo falta, o árbitro não deu, perde, ganha danado, chega a zaga da Ferroviária para tirar, bola volta aqui pela ponta, bola pro Lucas Pires sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola na ponta à esquerda, bola para a equipe do Peixe, ele volta a bola pro Sandri voltou, trabalhou um pouco mais atrás, bola pro Lucas Braga tocou na ponta, bola ali pro Lucas Pires pro Braga, levantamento na boca do gol, toca de cabeça! Tá na rede! Gol do Peixe, mas o VAR tá anulando. O VAR não, né? Por enquanto o Bandeira tá anulando. Cruzamento que veio da esquerda. Cruzamento que veio aqui da esquerda, entrou ali o jogador da equipe do Peixe. Só deixa eu confirmar quem foi que fez a cabeçada. E o auxiliar, o número 2, o Evandro de Melo Lima, levantou o instrumento, camisa número 92, o Léo Batistão, que estava na bola. A bola foi pro fundo na rede, mas pelo replay aqui estava impedido. Né? Acabou de entrar, hein? Acabou de entrar, quase faz o gol, mas tá, pelo menos pelo que vi aqui na imagem, estava impedido. Estava impedido, né, Grigor? Estava impedido. Mas já mostrou o cartão de visita dele, né? A primeira bola já começou. Mais um gol do Mais um gol anulado, terceiro, exatamente. Né? Terceiro invalidade. Terceiro gol do Peixe, mas... Fez 5 para valer 2. Mas 2, eu achei que... Um só que... Só o outro que é discutível. Que estaria dando a vitória para o Santos, né? 3-2. Mas esse, e o camisa número 5 lá pediu para trocar, viu, da Ferroviária. É o Vitinho. O Vitinho. Vamos ver o que vai virar. E Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Sato, oi. Olha, realmente sensacional a rapaziada aqui no Facebook. Eu pedi 200 simultâneo, já batemos 216. Chegamos a 221. Muito obrigado. Quanto deu, Corsato? Deu 221 agora há pouco. 221. Se a gente botar uma meta aqui de 250, será que a gente chega? Ah, sim. Vamos lá. 250 simultâneo. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. E vocês podem brigar à vontade, viu? Prometo que eu deixo. Bola ali pelo meio. Vem ali o Bruno Mezenga. 37 passados deste segundo tempo. Ferroviária, Santos, Ferroviária. Placar de 2-2. Oi. O Ednilson Santos, estou entrando aqui no Facebook também. Parabéns pela narração de vocês. É muito boa. Ele é de Buri,
no estado de São Paulo, viu, Corsato? Valeu, Ednilson, aquele abraço pra você. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 37,5, 7,5 pra terminar o jogo, mais acréscimos. A Arena da Fonte em Araraquara. Ferroviária e Santos, tudo igual, tá 2-2, placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Com bola rolando nos jogos de Globo e Brasiliense 0-0, temos 1-0 para o Cruzeiro em cima do Tum Tum lá no Maranhão e também 1-0 do Tocantinópolis em cima do Futebol Clube Cascavel. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, pessoal do Facebook hoje. Tá que tá, Lucas Braga trabalha a bola na ponta esquerda, a bola escapou do Lucas Braga e vem pra lateral, vai Grigor. Mudou a Ferroviária. Vai. Técnico Elano gastou as suas últimas 2 substituições que tinha direito. Saiu o número 10, Tomás, para a entrada do Marquinhos, número 15. Saiu Marquinhos. Tomás, 10 para a entrada do Marquinhos, 15. Certo. E saiu também, não deu para ele, tinha pedido para sair, número 5, Vitinho, para a entrada do Arthur, número 3. Arthur 3 no lugar do Vitinho. E vem Ferroviária. Bola aqui pro campo de ataque. Olha o Batistão de novo. Vai queimar ali, bateu pro gol. Saulo! Aí chega a zaga do Peixe, tira. E que defesaça do Saulo! Aí a zaga da Ferroviária, a zaga da Ferrinha tirou, mas o Saulo defendeu e ainda bateu na trave, tá balançando até agora, hein, Grigol? Que chutaço do Léo Batistão, de fora da área pegou um tirombaço. O Saulo, ele fez a defesa parcialmente, a bola subiu, bateu no travessão, salvando a equipe da Ferroviária. Léo Batistão entrou pra fazer a diferença, hein, Corsato? Rapaz, o Léo Batistão já fez mais que o Ricardo Goulart, hein? Entrou com tudo, hein, Carlos Corsato? Entrou com tudo. Trabalha a bola o time do Peixe, bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Léo Batistão, Batistão para Jobson. Jobson era titular do Peixe, perdeu espaço. Volta a bola aqui pela direita, ele abre o jogo para Lucas Braga. Lucas Braga fez o passe na ponta esquerda pro menino Ângelo, vai para a linha de fundo, chega a zaga da equipe da Ferroviária, tira. Joga a bola para lateral, o árbitro tá dando bola para Ferrinha. O técnico do Santos fica P. Mas P da vida. O Osiel Paulo Ernesto tá ligado com a gente no Maranhão. Fala, Osiel. O Ronaldo Queiroz também tá com a gente. Valeu. Eu só vou mandar abraço para vocês, viu, gente? Vocês hoje estão muito nervosos. Só vou mandar abraço. Fiquem aí, tá? Ó, faz de conta que eu nem tô. Tá Ó, o Rodrigo Souza falou aqui, calma, pessoal, é só futebol. Esse que é o problema, viu, Rodrigo? Esse que é o problema, é só futebol, né? Mas, ó, faz de conta que eu nem tô aqui, viu? 247, faltam 3 para bater esta meta aqui de 250, hein? Mas é isso, a vida é uma festa, né? Vamos sorrir, porque se depender, vamos combinar. Eu não vou falar pro torcedor do Guarani, porque eu acho que nem devo, né? Tão bem melhor do que a gente, com certeza. Mas a vida é uma festa, só não se aplica pro torcedor da Ponte. 245, a gente caiu um pouco agora. Eu queria chegar, então, já que a gente está no 245, a 300, Corsato, simultâneo. O Ney tá preocupado com o Facebook, mas ó, eu gente... quero views, quero views. Você não vai ganhar nada com isso, você que vai dar views mas aí, nós tá? vamos, quero views. Não, mas o Facebook não é monetizado também, né? Vamos ganhar audiência. Não tem problema, mas eu quero views, Por falar em audiência, 99662... 4298. Você é aqui da região de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Cosmópolis, Arthur Nogueira. Quer ganhar uma cama box? 996624298. 996624298. Esse é o WhatsApp para você concorrer até sábado. Nome, bairro, cidade para você concorrer a uma cama box. Vem Santos, bola na ponta esquerda. Lucas Braga, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ferroviária para tirar. Aí vinha ali o camisa de número 8, Jobson. Mas tem jogador da Ferrinha caído, o jogo tá parado. Bola pra Ferroviária fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Você participa, manda mensagem pra gente. Vou pedir, ô Felipe, coloca aí, tira a gente da tela. E coloca o Mexendo Bem da Store Colchões lá, o vídeo da Store Colchões, pra gente deixar aqui enquanto o jogo tá parado, viu, gente? Promoção, ó. Promoção Store Colchões, Canais Futebol Interior. Você tá vendo esse monte de cama aí, ó. Cama box com produção da Store Colchões, que é a loja da fábrica. Em Sumaré, na divisa ali com o Paulinho, Paulínia, ao lado do Alto Poço Fininho. Olha esse zap que tá na tela.
99662-4298. 99662-4298. Manda mensagem, né? Que o que você vai ganhar com o futebol? Você vai ganhar prêmio. Escolhe lá um box e até sábado para você participar. Na segunda-feira vou estar ao vivo lá na Store Colchões. Vou fazer uma live aqui no Facebook do Futebol Interior com o sorteio ao vivo de uma cama box de presente para você ouvinte aqui dos canais do Futebol Interior. 99662-4298. Se inscreva. Santos vem, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Batistão de novo. Chegou a zaga, tirou a bola, voltou pro Ângelo. Perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora. Linha de fundo. Claudinei Costa, as alterações aí do técnico Fabian Bustos, o Léo Batistão, Ângelo, entraram para colocar fogo no jogo, hein, Claudinei? Estão colocando, né, jogador descansado, né, rapaziada, os meninos da Vila aí, ele mexeu e tá dando resultado, né, o Santos tá indo para cima da Ferroviária tentando buscar o seu terceiro gol. A Ferroviária tá meio acuada agora, mas é sempre complicada no contra-ataque. Mas o Santos tá em cima agora, hein, Cossato? O Santos tá em cima, tenta. A Ferroviária vem, tenta dominar. Bola aqui pro Mezenga. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Deu vantagem pra Ferrinha. Bola na ponta esquerda. Vem Ferroviária. É o camisa Breno Lopes, que tá ali na ponta. Ele faz o passe. Minha marcação aqui tá toda atrapalhada. Bola pro Bernardo. Tá curtindo uma de ponta lá pela esquerda. Voltou pra Breno Lopes. Vai pra linha de fundo. Vai pra fazer o cruzamento. Chega na marcação a zaga. Ih, o Áureo perdeu. Breno Lopes vem pro cruzamento. Pegou no braço. Pênalti. É pênalti. Pegou no braço do jogador do Santos. Eu vi daqui. O Luiz Flávio de Oliveira também viu. Tava próximo do lance. É pênalti pra Ferroviária de Araraquara. Vai fazer, se a Ferroviária fazer o gol, vai fazer com que o Santos tenha que empatar e se perder. Meu Deus, coloca a mão na cabeça o torcedor do Santos. A última rodada vai ser vida ou morte pro Peixe. A bola pegou no braço do jogador do Santos. E foi, hein? Indiscutível. Pênalti indiscutível. Pegou no braço do jogador do Peixe, hein, o Grigo? O Auro perdeu a bola ali, né, pro Breno Lopes, e ele fez o cruzamento, a bola bateu na mão do Kaique, número 28. Pênalti que pode complicar de vez a vida do Santos no Paulistão. Torcedor santista, é a hora de você pensar positivo agora, hein? E o torcedor da Ferrinha talvez esteja se livrando do rebaixamento. 5 minutos de acréscimo, Corsato. Vamos até 50. Rápido, Claudinei. Foi pênalti, né? Foi, né? Esse jogo aí agora, isso aí é normal, né? O jogador... Mas tava com o braço aberto. Tava com o braço aberto. Ele tinha que ir com o braço pra trás ali, né? Já sabe o que vai acontecer, né? Bateu, pegou, pênalti. Olha lá, pênalti. Bruno Mezenga. Vem ele pra fazer a cobrança do pênalti na marca de 45 e 30. Bruno Mezenga pra fazer. O João Paulo tá no meio do gol. O jogo tá 2-2. O Bruno Mezenga pode aliviar o torcedor da Ferroviária. E aí vai deixar o Santos num martírio danado. Bruno Mezenga pra fazer. João Paulo pra pegar. Bruno Mezenga pra bola, bateu pro gol, é gol! Gol! É da Ferroviária! É gol, é gol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 46 minutos passados do segundo tempo, Bruno Mezenga, ele é o artilheiro da Ferroviária da competição. João Paulo foi pro canto esquerdo, a bola foi morrer no canto direito alto do goleirão do Santos. Bruno Mezenga, a Ferroviária faz o terceiro, tá na frente de novo. Ferroviária Locomotiva 3, Santos 2. É pra deixar o torcedor santista preocupado. É pra aliviar o torcedor da Ferroviária. 3 pra Ferrinha, 2 pro Santos. Goleirão João Paulo. Essa você só pega lá no fundo da rede. O Bruno Mezenga printou a tela e você printa de novo, Anderson Grigoletto. Bateu muito bem o Bruno Mezenga no canto alto direito do João Paulo, que não saiu na foto, foi pro lado esquerdo, pulou pro lado contrário. Um golaço, se diz assim, se existe golaço de pênalti. A festa dos torcedores da Ferroviária foi muito grande e o Elano apenas bateu palma, com semblante até fechado, viu?
3-2, escanteio pro Santos. 3 para Ferroviária, 2 para o Santos, 47-30, vamos até 50 pra bola, levantamento na boca do gol, ficou no meio do caminho, Saulo, a bola voltou pro Peixe, pro Batistão, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do Peixe! É gol, é gol, é gol. O Santos é forte, tem uma camisa forte o Peixe. E o Batistão entrou para fazer história. O cruzamento do escanteio aqui pela ponta esquerda. Zagueiro da Ferroviária se atrapalhou. Jogou para trás o zagueiro da Ferroviária, esquisito. E aí o Batistão, que não é bobo nem nada, meteu ela pro fundo da rede, o jogo tá empatado. Léo Batistão. 48 passado o segundo tempo. Tá tudo igual de novo. Que jogo doido, que doido jogo. 3 pro Peixe, 3 pra Ferroviária. Léo Batistão, 92, é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Arena da Fonte. 3 pro Santos, 3 pra Ferroviária. Goleirão Saulo. Essa você só pega lá no fundo na rede. Léo Batistão printou a tela. Printa a tela aí, Anderson Grigoletto. Emoção à flor da pele. Finalzinho do jogo. Os corações estão batendo muito forte. No cruzamento de escanteio, o Breno Lopes cabeceou para trás. Simplesmente cabeceou para trás. A bola caiu no pé do Léo Batistão, que já tinha tido 2 oportunidades boas de fazer o gol. Não perdeu a terceira chance, empatou para o Santos. 3-3, finalzinho de jogo, Corsato. Breno Lopes jogou pro inimigo, hein, Breno Lopes? Não conhece o C, né, Breno Lopes? Aqui no Majestoso a gente já conhece você, né, Breno Lopes? Jogou pra trás. Rapaz, que coisa esquisita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Santos de novo, bola lá pela ponta direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai ficar aqui na direita. Amarelou. Campo de defesa pra Ferrinha, amarelou pra quem? Amarelou pro número 3 da Ferroviária, Arthur. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aponta o centro do gramado. Que jogo doido e que bom jogo, hein? Pra quem não torce pra nenhum deles aí, né? E pra quem não é torcedor da Ponte também, né? Um bom jogo. Os caras da Ferroviária estão pé da vida, porque não é possível. Faz um gol de pênalti a 46 e toma um empate a 48. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Pessoal do Facebook, quase 300 aqui. Que coisa, hein? Santos 3 pra Ferroviária também. Jogo doido. Jogo de maluco. Finalzinho aqui, Ronaldo Queiroz, Luiz Cantos, o Rodrigo Souza. Ô, Rodrigo, meu irmão, beijo pra você no seu coração, viu? Obrigado pela audiência e fica com a gente, tá? O Felipe Oliveira tá pé da vida com peixe. O Rafael Matias, o Ronaldo Queiroz, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Falou que ainda dava tempo. Rapaz, Benedito Ferreirinha, também ligado. Leonardo Gomes, Rafael Matias, Ronaldo Queiroz, Marília Souza. Ei, Marília, hein? Ainda bem que o seu coração é bom, né? Tô vendo que você tá escrevendo aqui, então tá tudo certo. Que coisa, hein? Que coisa. Jogo fechou. Antes de passar pro Claudinei Corsi, tem jogador do Peixe falando aí, né, Grigor? Marcos Leonardo. O jogador foi o craque do jogo, Odinei. A torcida gritou agora há pouco aqui, time sem vergonha. E aí a pergunta pra ele é em cima dessa fase do Santos. Torcida é assim, né? Quando não ganha não tá bom, mas a gente tem que saber. Fizemos um grande jogo, infelizmente não saímos com a vitória. É um jogo difícil, assim, que um jogo que a gente fez não sai com a vitória por desatenção, por bobeira. Então é continuar trabalhando dia a dia que a gente vai melhorar e vai sair dessa situação. Tá aí então, né? O jogador do Santos jogou bem, né, Grigor? Sim, jogou muito bem. Na realidade, pela TV foi eleito o craque do jogo, né? Sim. Pela TV. E falando aí, né, que a torcida, aliás, a boa presença de torcedor do Santos na Fonte Luminosa, falando que a torcida não fica contente quando não vence. Ué,
Quer que a torcida... Qual a torcida que fica? O time perde, você quer que a torcida fique feliz? Agora que jogaço, hein? Jogão de bola. Você gostou do jogo, Ney? Muito jogaço, Como que ficou o torcedor do Santos na hora da cobrança do pênalti da Ferroviária? Ficou preocupado, né? Mas sabia que o Santos tem poder de reação, né, o Corsato? Eu Como sabia. diz o meu... Eu sabia que o torcedor do Santos ia falar isso. Como tem o meu amigo aqui que no grupo, né, o Snake Man, que falou que a gente não falou dele, imagina Futebol isso. interior. O Snake Man. Diz que a gente não falou, que eu até cantei a música que ele cantou aqui, falei dele, mandei abraço e ele disse que não falamos. Bruno Mezenga, capitão da Ferroviária, Rei falando. do Galo. Eu acho que, não sei, pode ter faltado desatenção ali em alguns momentos, né? Não dá para fazer um gol 3-2 no final do jogo e menos de 2 minutos tomar um gol, né? Mas parabenizar a equipe, né? A equipe lutou, um campo pesado, a gente conseguiu brigar até o final. Infelizmente não era o resultado que a gente queria, né? Mas parabéns pela entrega da equipe. Aí, Bruno Mezenga, capitão da Ferroviária. E sem dúvida nenhuma foi o que ele falou, né? A entrega da equipe. Realmente, durante todo o tempo, foi lá e cá, né? E eu dizia, jogo tá aberto. Quem der uma bobeada vai tomar o terceiro gol. O Santos deu a bobeada com o seu jogador fazendo o pênalti. E a Ferroviária deu a bobeada com o seu jogador também, atrasando e jogando contra o Patrimônio. Então, 2 erros fatais que acabaram e culminaram no empate 3-3. Pois é, dos resultados, né? Torcedor da Ponte, eu entendo. Agora, Constato, vê que interessante aqui agora, né? O Santos, deixa eu ver aqui, 3-3. O Santos pode se classificar ainda. Ficou com 11 agora, 11 não é isso? agora. E a Ferroviária também com 11, mas a Ferroviária não tem mais chances E estava de se interessante, classificar. né? Você vê, quando o Santos estava perdendo o jogo, ele estava com 10, ele poderia chegar a 13, A 13 né? também dava para se classificar. Exatamente, mas se ele perdesse e a a Ponte ganhasse, a Ponte iria a 11, o Santos ficaria com 10 e cairia. Não, sim, o empate do Santos e o E a empate do vitória Santos da e a vitória Ponte. da Ponte, o Santos cairia. Exatamente. Só que detalhe, a Ferroviária até 46 estava viva ainda para disputar a segunda fase do Campeonato Paulista, porque ela estava indo a 13 pontos e o segundo colocado tem 15. Ela jogaria contra o Mirassol, né, para buscar a vitória e torcendo para o tropeço do seu adversário, que é o São Bernardo, né? Exatamente. Agora o Santos tem, então, no grupo D, o Santos continua aqui no placar com 10, mas está com 11. Não, o Santos tem né? 11. O Santos tem 11 pontos e agora a briga, né? O Santos pode ser rebaixado. Pode chegar a 14 e pode ficar com 10, com 11. Com 11. O Santos pode ser rebaixado. As 3 opções para o Santos. Ele pode porque ser a Ponte- rebaixado, pode só apenas disputar o campeonato. O Santos não disputa o troféu do Porque a interior. Ponte ganhando vai a 11 e 3 vitórias. Sim. E o Santos fica com 2. Isso. Agora só que é o seguinte, né? O Santos não precisa mais vencer para não ser rebaixado. Ele não precisa mais vencer o Água Santa. Né? Para não depender dele. Ele pode só empatar. E aí o empate, mesmo que a Ponte vença o Ituano, a Ponte não passa o time do Santos. E a Ferroviária agora também precisa perder para o Mirassol. O empate já não serve mais para a Ponte Preta. Eu acho que dos resultados foi o pior. Foi o pior. Tá muito bem, Corsato, 9 e 14, Corsato. Vamos rapidamente, então, fechar a jornada esportiva com você, porque na sequência vem São Paulo e Manaus. Ferroviária 3, Santos também 3. Passo a bola pra você, não tem fim de jogo, né? Porque Legal. vem aí São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil. A bola é sua, Isso, né? o seu destaque final, Grigor. Um abraço pra você, boa noite, Grigor. Isso daí. Boa noite. O destaque final é aguenta coração no sabadão, pra Não é todo fácil. mundo. Sábado Uma ótima noite. Sábado vai ser sábado. Que coisa incrível, hein? Vamos definir aqui com a coordenação, que será feito, mas com certeza com muita informação para você. Boa noite, Corsato. Valeu, Ney. Grande abraço pra você, pro torcedor que ficou ligado com a gente nesse jogão de bola. 6 gols, Ferroviária, Santos. Você não esperava narrar 6 gols hoje, hein, Corsato? Não, até pelo que os times vêm fazendo dentro do campo, né? Pois é. Mas foi um bom jogo. Foi um jogo bom e um jogo de emoção, né? Exatamente. Um jogo de emoção. 3 para a Ferroviária, 3 para o Santos. Aqui agora, o Batata colocou aqui. Mas tem 2 times brigando com a Ponte para não cair. Verdade. Né? É o livro lá, né? O livro do Daniel Siqueira. O lado bom do lado ruim, né? Tem 2 times agora. Se um deles ganha, só ficaria 1. Mas é que eles, com o empate, a Ponte pode ganhar de 2-0 do Ituano. E os 3 times que lutam para não ser rebaixado jogam em casa. Os 3 jogam em casa. Ponte contra o Ituano em casa, Santos contra o Água Santa em casa
e Ferroviária contra o Mirassol em casa. Também em casa. É isso. Valeu, Ney. Grande Falou, abraço, muito grande obrigado. abraço. Um abraço para todo mundo e para nossa grande audiência. Legal, Sábado tem mais. valeu, Tchau. gente. Grande audiência mais uma vez. Uma jornada esportiva aqui, trazendo Ferroviária 3, Santos também 3, agora 9h15 da noite. 9 horas mais 16 minutos, ponto final na jornada esportiva para Ferroviária 3, Santos também 3 aqui nos canais Futebol Interior. Para Bet Champions, vem jogar na Bet Champions, Ovo Satoshi. Sua vida mais saudável, Shimozuno Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Você conferiu aqui nos canais Futebol Interior, Ferroviária 3, Santos também 3, jogão de bola na Fonte Luminosa, com a narração de Carlos Corsato, os comentários. Estivemos por aqui também no plantão ao vivo do Futebol Interior e as reportagens do Anderson Grigoleto. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do Felipe Marques, a coordenação de esportes a cargo de Carlos Corsato, a direção executiva é do Elcio Paiola e a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a nossa equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Costa quem agradece muito o carinho da sua audiência, muito, mas muito obrigado mesmo, torcedor, que esteve com a gente. Continue aí, que a bola não para de rolar, porque aqui nós respiramos futebol. Vem aí São Paulo e Manaus com a equipe Gol de Placa, que tem o comando do Célio Campos. Fique com a gente, a bola já já rola no Morumbi. Grande abraço, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio